E aí tia Paty subiu, falou comigo, filho, a gente tem que aguentar. Segura aqui na minha mão e a gente vai junto. Eu perdi meu filho, você perdeu seu irmão. E aí eu desci junto, fiquei... Pra entrar na casa dele tinha uma escada, assim que subi pra casa que eu estava, né? Eu fiquei nessa escada e vi todo mundo entrando e todo mundo abraçando o tia Paty. Eu falei, eu não quero aceitar esse momento. Eu não quero aceitar esse momento. Eu me recuei e fiquei no auto-rejeição até ver Neia, que era que ele era mais próxima, que era conhecida como a tia Quequea, que era o amor de Wander, né? Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode contar o seu milagre. Bem-vindos! Começando aqui mais um Pod Cristão, o seu canal de testemunho evangélico. Diretamente do Brasil, Jaguaquara, Bahia. Aqui estou com mais um convidado. Hoje trago para você um jovem de Deus excelente que vem falar as maravilhas que Deus fez na vida dele. Você vai conhecer dentro de alguns minutos um jovem cheio da graça do Senhor, um jovem que foi alcançado, e hoje ele traz uma história não só para você que é jovem, mas para você também que já está numa fase mais adulta da sua vida. Não se preocupe, esse testemunho é tão forte, é tão maravilhoso, que com certeza Deus vai falar com você. Por isso, não sai daqui. Fica aqui até o final desse vídeo, porque nós temos certeza, pela presença que nós temos sentido aqui nesse lugar, toda vez que nós começamos os podcasts, nós somos sempre aqui visitados pela presença do Espírito Santo. Então, eu posso garantir para você que Deus está aqui operando, e esse vídeo vai chegar, já está chegando aí até você, e é resposta de Deus para a sua vida. Amados, estou aqui, como eu disse, com um jovem Matheus Brito Ferreira Santiago. Vou repetir de novo. Matheus Brito Ferreira Santiago. Ele tem 27 anos, natural de Salvador, Bahia, soteropolitano, é assim que dizemos, né? Para quem nasce ali na capital. E ele é filho do senhor Joanito Souza Santiago e da dona Terezinha Brito Ferreira. Ele congrega na Igreja Batista Nova Esperança, onde é pastoreado pelo pastor Alessio Lima e a missionária Zoraide Lima. Aqui deixo o meu muito obrigado ao pastor Alessio e à missionária Zoraide por ter aqui, né, permitido essas pérolas do Senhor participarem aqui, porque se eles estão aqui, seguro, com certeza são bênção aí na igreja. Que Deus abençoe grandemente a cada um, né, dos irmãos e esses amados pastores, pastor Alessio Lima e a missionária Zoraide Lima. Aproveito também, claro, deixo um abraço grande do Pod Cristão a todos os amados aí da Igreja Nova Esperança, Igreja Batista Nova Esperança, uma igreja tradicional, muito conhecida aqui em Jaguaquara, Bahia, Brasil. Oi, amados, olha só. Antes de apresentar aqui o Matheus, eu ia já pular para apresentar aqui já o Matheus para vocês, mas um detalhe sobre ele é que ele participa do ministério, aí no Ministério de Missões Infantil da Igreja Nova Esperança. Agora sim, vamos ver aqui o Matheus, dar as boas-vindas para ele, a esse jovem. A paz do Senhor a todos. Eu quero imensamente agradecer primeiramente a Deus, porque a presença dele já se faz presente nesse lugar e eu não tenho dúvida. Agradeço a ele por me dar essa oportunidade de falar o que ele fez em minha vida, porque não é sobre mim, e sim sobre o que ele fez. Quero agradecer ao Podcrente por essa oportunidade de exaltar e glorificar o nome de Deus. Eu quero agradecer a todos e que fique aqui, porque Deus quer falar não só com os que estão aqui, com todos que estão e irão ver esse vídeo. Amém, glória a Deus. Onde o som da voz do Matheus chegar,
Deus vai fazer algo maravilhoso, né, irmão Mateus? Porque nós viemos aqui falar das maravilhas que Deus fez. E partindo disso, Mateus, uma primeira pergunta, como eu costumo falar com os meus convidados, como foi Mateus na infância? Não tem muito tempo, né? Porque Mateus só tem 27 anos, mas ele já tem aí muita bagagem para contar para a gente. Então, deixo aqui a palavra com o nosso jovem, o nosso amado Mateus. Amém. Como eu citei no início aqui, é uma conversa nossa antes de iniciar a gravação. Né? Eu fui ao monte hoje, em uma conversa com Deus, ele me direcionou a um versículo que eu gostaria de iniciar lendo ele, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 a seguir. Irmãos, observeis o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo o critério humano, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, muito pelo contrário. Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas, as que são nada, para reduzir ao nada que são, para que nenhum mortal se glorie da presença de Deus. Glória a Deus. E isso falou muito comigo, porque eu realmente fui um improvável que Deus investiu. Glória a Deus. Mas antes de falar de mim, eu gostaria de falar da minha genitora, uma mulher guerreira que, desde muito nova, foi batalhadora e lutou. Amém. Se eu estou aqui hoje, foi através da graça que me alcançou, que Deus permitiu eu ser gerado através do ventre daquela mulher. Amém. Minha mãe, desde muito nova, passou por uma dificuldade financeira da infância, né? Viemos da zona rural, de um sítio, lá conhecido como Riachão dos Caboclos, aqui em Jaraguá. E muito nova, com 7 anos, naquela escassez que ela passou, ela necessitou deixar a casa de mãe e de pai para morar com a família que naquele tempo tinha uma situação melhor. Eles eram uma família de católico e levaram ela para Belém do Pará. Ali ela foi criada, teve um bom estudo, conseguiu ter uma infância digna. E ela conseguia, através daquilo ali, ela mandava mantimentos e roupa para todos os irmãos. Ela foi filha entre 11 irmãos, eu tenho 11 tios, e aos 18 anos ela retornou para a zona rural. Ela retornou porque ela conseguiu se estabilizar, aquela família ela continuou tendo contato, mas ela precisava voltar para seu lar, né, sua família. E ali ela chegou e se deparou logo de primeira com meu tio, embriagado, praticamente desacordado. E ela entrou em desespero por ter sido criada em um ambiente cristão que não via aquelas coisas, não via aquela situação. Ela se desesperou e, num momento de fúria, ela questionou quem levou meu tio a beber, a ter aquela situação, né? Aquele nível. E foi relatado para ela que foi o Joanito. E ela entrou com muita raiva sobre essa pessoa, né? E queria descobrir quem ele era. Ela sabia que ele era casado e que morava abaixo da nossa casa, do nosso sítio. Só que minha tia, nesse momento, chamou ela para ir conhecer o sítio, né? Lá o espaço, que estava tendo uma festa. E ela foi para lá, e lá ela conheceu o Guerra. Ela se apaixonou por esse Guerra e começou um relacionamento. Nesse relacionamento, 2 semanas depois, ela descobriu que o Guerra é o mesmo Joanito. Um homem casado. E nessa paixão, ela não conseguiu mais retroceder esse pecado. Ela continuou nesse adultério, permanecendo nesse relacionamento. Logo aos 21 anos, isso ela tinha 19, aos 21 anos, ela se entregou para ele e foi quando aconteceu a minha gestação. Ela foi informar para ele que estava grávida e de primeira ele me rejeitou, abominou aquela situação e abriu mão do relacionamento dela e de me ter como filho. Ele várias vezes levou medicamento para ela me abortar. Mas como desde o início eu falei, ela é muito guerreira, ela não deixou o medo de mãe solo, né, querer me abortar. Ela com muita luta, com muita bravura, e creio que foi Deus capacitando, que Deus tinha um propósito. Amém. Porque se ela tivesse aceitado aquela situação, eu não estaria aqui hoje contando. Verdade. E ela saiu para trabalhar, né, com 21 anos. Com 21 anos ela foi para Salvador porque realmente não tinha condição, meus avós não tinham condição nenhuma.
E ela ali foi gerar dinheiro para poder fazer todo o meu enxoval. Ela trabalhou muito em Salvador e, graças a Deus, foi uma família de médicos que ajudou muito ela também. Que permitiu que ela ficasse lá na casa deles gestante. Ela trabalhou muito. Hoje mesmo, ela citando para mim a situação, eu admirei, porque hoje a gente vê situações que as grávidas ficam mais recusa, né? Não, se afasta de trabalho. Eu trabalho no hospital, eu vejo muito isso. No início, logo da gestação, são afastadas. E minha mãe subia numa casa que o pé direito era 3 metros de altura, numa escada, para limpar vidro por dentro e por fora. Isso para ela conseguir guardar um dinheiro para fazer o nosso enxoval. O meu enxoval, no caso. E aí, ela me teve e essa família de médicos não abriu mão dela. Contratou outra empregada e durante 3 meses foram nos suprindo todas as nossas situações que precisava, né? Leite, roupas. E isso aí deram dinheiro para minha mãe ainda. E minha mãe retornou de novo para Jaraguá, porque ficar com o filho pequeno trabalhando não dava. Ela sabia ser grata por aquela situação que aquela família proporcionou, mas ela sabia que não era o certo. Ela retornou para casa, para casa dos meus avós, e me deixou ali. Me deixou com meu avô e com minha avó. E retornou para trabalhar. Ela retornou para trabalhar. Em 2 meses ela voltava de Salvador, trazia algumas coisas para mim, aqui em Jaraguá, ajudava financeiramente meus avós e retornava. Só que esse percurso, no decorrer do tempo, eu com 8 meses, meu avô faleceu. Meu avô faleceu, ela estava trabalhando e, em desespero, ela pegou um ônibus e retornou para Jaraguá. Ela não teve a oportunidade de agradecer ao pai dela por tudo que ele fez por a gente, né? E veio o enterro, fez tudo isso, ela não conseguiu mais voltar para o trabalho, ela precisou ficar, né? Que não tinha quem mais ficasse comigo. Porque depois disso, teve realmente eu posso dizer que um investimento de Satanás naquela família. Minha avó, a partir daquele momento que meu avô se foi, minha avó abominava a gente, no caso, eu e minha mãe. Ela rejeitou, meus irmãos todos tentaram botar minha mãe para fora de casa. E isso minha mãe ficou lá até 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses. Depois disso, depois de muita briga, meus tios tirou minha mãe de casa. Minha mãe, como ela citou hoje, ela fez um barraco no fundo do sítio para morar comigo, pra gente não morar na rua. E ela construir esse barraco, mas nesse barraco ela não teve paz. Não teve paz porque meus tios não aceitavam que ela morasse ali. E mesmo eu pequeno, era todo dia garrafa de cachaça em cima do telhado da nossa casa. Era chute na porta. E mesmo assim ela não desistiu, né? Ela continuou tentando nos dar o melhor. Lembro hoje também, tenho que ser grato a Deus que foi mais um livramento que eu tenho para contar. Eu muito pequeno, manhã limpando a casa, eu com 1 ano e 4 meses, gatilhando. Ela tinha botado uma água de café, nessa mesma casa ainda, muito humilde. Eu gatilhando, bati a mãozinha na vassoura e essa água caiu toda em cima de mim. Meu Deus. Essa parte do meu corpo foi toda queimada, mas para honra e glória de Deus, eu não tenho nenhuma cicatriz, Glória só a um Deus. pouco mais escura essa parte aqui. Sou grato a Deus. Esteticamente eu não tenho nenhuma cicatriz, graças a Deus. E assim, quando eu fui queimada, ela teve que sair daquela zona rural e se direcionar para o hospital aqui de Jaraguá. E nesse hospital descobriram uma infecção renal. Eu já estava todo queimado e ainda descobriram uma infecção renal que eu tive. Através de uma bactéria que eu peguei. Em desespero, Jaraguá não tinha suporte para atender uma criança na área pediátrica. Minha mãe, com muita oração, e mais uma vez eu falo que foi Deus. Foi a graça de Deus que me alcançou. E a gente foi para Jequié e lá a gente teve todo um suporte. Não vou lembrar o hospital que eu fiquei, mas foram meses de muita angústia, de muita luta, até eu ser curado. Nisso, ela em contato com uma amiga daqui de Jaraguá, que viu pôde vivenciar e nos visitar algumas vezes lá em manhã, pôde citar a situação que a gente passava na casa dos nossos próprios parentes, né? Tem vezes que a gente acha que é lá que a gente vai ter todo o conforto, todo o amparo, e lá a gente não teve isso. E uma amiga de minha mãe de fora viu aquela situação e falou: Terezinha, ao sair desse hospital, você vai ficar na minha casa. E saindo desse hospital, minha mãe foi para casa dela e a gente ficou lá por muito tempo, durante até os meus 3 anos. Foi que ela trabalhava e minha mãe cuidava dos filhos delas e da gente, né? E só que a família de minha mãe pegou ela na infância. Sim.
os católicos, ficou sabendo dessa situação que ela estava. Porque quando ela estava com ele, eles realmente tratavam ela como filha. Ela tinha tudo do bom e do melhor. E quando ele viu, sabia que ela era mãe hoje, e estava vivendo aquela escassez, de estar vivendo de favor na casa de uma pessoa para pagar com cuidar de um filho das pessoas para poder nos manter, né? Eles pegaram e vieram buscar ela. Só que eles não estavam morando mais em Belém do Pará. Hoje eles se encontravam num entroncamento. E isso eles pegou eu e meu irmão, que nesse decorrer do tempo, minha mãe também ficou gestante do meu irmão Lucas, que é 2 anos mais novo do que eu. E aí fomos eu, minha mãe e o Lucas morar no entroncamento. Eu com 4 anos e o Lucas com 2. Foram os dias que, eu posso ser sincero, que eu achei que era um escape. Mas foram os piores dias da minha vida. É uma infância que eu acho que nenhuma criança merece. Eu com 4 anos e meu irmão com 2. Ali minha mãe ela não sabia, né? Porque quando ela viveu com eles, eram momentos de paz. Sim. Mas quando a gente retornou para lá, o padrinho dela, como assim eles diziam, ele tinha entrado no mundo das drogas e era viciado em cachaça. Então a gente, pequeno, vivenciando aquela situação toda, e minha mãe não conseguia se impor com muitas situações que ela vivenciava, com medo de realmente voltar a morar na rua. Mãe de 2 filhos, não é fácil. Ela, muitas das vezes a gente pequena, a gente tinha horário de dormir. É normal a criança ter horário de dormir, mas não forçada. E 3 horas da tarde a gente tinha que estar dormindo. Meu Deus. E ele botava eu e meu irmão pro quarto, só que uma criança de 2 anos não tem esse discernimento. Eu tinha 4 anos e eu ainda fechava os olhos e fingia que estava dormindo. Só que naquela situação, ele batia a cabeça do meu irmão. Muitas e muitas vezes. Pra ele poder dormir. Só que não dormia. E ali a gente foi vivenciando aquela situação. Por 2 anos. Só que chegou um determinado tempo que ela não aguentou mais. Que foi quando ele trancou eu e meu irmão dentro de um quarto e botou o cobertor em cima da gente. E fechou, desligou as luzes. Eu tava com 6 anos e meu irmão com 4. E ele começou ali naquele momento, com o cachorro dentro do quarto, ele começou a espancar meu irmão. Meu Jesus. Espancava meu irmão, espancou, e eu só vi o choro do meu irmão. Jesus. E ele gritava paraplof, paraplof, e até hoje eu não esqueço desse tom. Paraplof, paraplof, e eu criança achando que realmente era com o cachorro. O cachorro estava mordendo meu irmão. E minha mãe desesperada do lado de fora, ouvindo os gritos do meu irmão. Meu Jesus. Minha mãe falou bem assim, filho, Mateus, você tá bem? Eu falei, tô bem, mamãe. Ela pega a chave e joga por debaixo da porta. Hoje em dia a gente não vê mais brechas, né, debaixo de porta. Eu acho que ali foi realmente cuidado de Deus. No escuro eu, babatando, peguei a chave e joguei por debaixo. Minha mãe abriu a porta, nesse aí encontrou meu irmão totalmente ensanguentado. Jesus. Totalmente. Jesus. E graças a Deus não teve nenhum tipo de abuso sexual. Mas eu acho que nenhuma mãe tá preparada para ver seu filho totalmente sendo espancado, né? E eu com 6 anos ver meu irmão, que é tudo que eu tenho até hoje, minha família. E minha mãe, naquela situação, botou meu irmão, puxou meu irmão totalmente ensanguentado e foi pra frente de uma delegacia, que a casa era muito perto, muito perto. E a gente foi pra lá, só que a madrinha dela calou nossa boca. Buscou a gente na frente da delegacia, botou a gente num carro e disse que se fosse, ameaçou até por acaso minha mãe, que a gente ia viver na rua. Mas se ela desistisse daquela situação, acho que minha mãe, com muito medo, só ela sabe o que ela passou naquele exato momento, né? Ela se calou e eles ofereceram uma casa pra gente novamente aqui em Jaraguá. Pagou 4 meses de aluguel. E aí também a gente não teve mais nenhum tipo de contato com eles. E nessa situação, minha mãe, eles pagaram 4 meses, depois veio novamente um momento de escassez na nossa vida. Pequena lá, sem poder trabalhar, a minha avó tinha retornado pra Jaraguá. Mas eu não sei explicar qual era o rancor que minha avó e meus tios tinham da gente, mas não ajudava a gente. Ao contrário, dizia que a gente tinha uma vida muito boa. Só que chegava dia de realmente muito pequeno passar fome. E eu não vou dizer que eu lembro porque eu era pequeno, mas ela fala que tinha que dividir aquilo ali para os 3 que estavam dentro de casa. E ela saiu para procurar emprego aqui em Jaraguá. E como foi falado, eu vou citar nomes porque eu sou muito grato a essa família. A família Jonga, a família de Jonga, a família Lemos, que minha mãe, muita dificuldade com os pequenos, né, procurando emprego. Ela encontrou abrigo
num lugar que ninguém era família. Ela foi em busca de emprego e ali a gente encontrou. Sou sincero, até hoje a gente é família. Eu tenho eles como literalmente da minha família. E ali minha mãe foi em busca de emprego e levou a gente. Lembro como hoje eu vi uma criança gatilhando, né? Muito pequena, Brenda Lemos. E todo mundo chamava ela de bebezinho do campo. E eu senti uma luz naquela casa, uma paz que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. Tão pequeno e já posso dizer que eu sofri, foi tanta angústia. E quando a gente encontrou um lugar de paz, a gente parece que realmente encontrou a família. E ali a gente encontrou abrigo, uma estabilidade financeira, porque realmente ele nos abraçou. Minha mãe trabalhava, eu tinha casa, comida, tudo na hora certa. E Maísa, uma mulher, que eu posso dizer, guerreira, criou seus filhos e netos. Quando saía para comprar uma roupa para seus pequenos, nunca negou pra gente. Nunca nos faltou nada enquanto a gente estava naquela casa. Saía para levar os meninos para brincar, a gente ia junto. Como se fosse filhos, netos dela. Então, minha eterna gratidão a ela, a Deus, por nos ter dado esse escape, né? E assim nós fomos crescendo, crescendo. Minha mãe procurou outros empregos também, que ela mesma falou, ó, Terezinha, até aqui a gente te ajudou, tu pode ficar aqui, mas a gente te ajuda, a nosso salário é esse que a gente te dá. Então, para você crescer, a gente procurou outros lugares, né? Resumindo, ela não foi gratidão. E aí, minha mãe procurou outro emprego, e a amizade continuou, graças a Deus, até hoje. Nisso, a gente conseguiu, primeira vez, minha mãe ia pagar o primeiro aluguel dela. Ela trabalhou com Juliane Borges, ali na Palmeira, no final da Palmeira. E aí, trabalhou com ela durante 2 anos. Foi 2 a 3 anos. E nessa situação, ela trabalhou com Juliane Borges. Depois disso aí, a gente passou novamente pelo momento que ela teve que sair de Juliane Borges. Passamos novamente por uma escassez, a gente teve que voltar a morar com minha avó. Moramos com minha avó. Desde que a gente morou com minha avó, deu tudo certo. Minha mãe arrumou outro emprego novamente, uns bicos, e estava dando tudo certo. Mas mais uma vez não entendemos. Houve uma briga entre si e tivemos que se afastar novamente. Aí a gente foi morar no Cruzeiro. Conseguimos ela com manhã novamente de bico, trabalhando de bico na casa das pessoas. E ali pagava aluguel no que podia. Só que manter filho, aluguel, conta de água, de luz não é fácil. Veio uma prima nossa que mora hoje em São Paulo, que nos cedeu a casa dela pra gente morar. Por um bom tempo. E aí minha mãe veio uma parte que eu acho que eu não queria ter vivenciado também. Eu tava com... Essa aí foi na parte dos 14 anos. 14 anos a gente morando de favor na casa dessa nossa prima, mas a gente não via como favor, porque nunca jogou na nossa cara, sempre nos ajudou. Minha mãe começou a trabalhar na casa de um casal e tinha uma criança. São pessoas maravilhosas, só que a religião deles era o candomblecismo. Eles eram do candomblé. E como ser humano, eu posso dizer que são pessoas maravilhosas. Mas minha mãe, com medo de perder o emprego, quando essa entidade incorporou no corpo da patroa dela, falou que queria ver os filhos dela. Intimou. Tereza, busque seus filhos. Isso foi uma das coisas de umas 10 horas da noite. Tereza, eu quero ver seus filhos. Minha mãe não soube dizer não. Não posso dizer que foi uma falta de discernimento, porque passou tanta dificuldade de conseguir um trabalho que pagasse bem. Eu acho que ela não viu mal, né? Sim. E ela não era cristã também nessa época. Não soube ver a situação por completo. E nos levou, buscou a gente num dia de chuva. A gente não tinha nenhum tipo de veículo naquela época, aí buscou a gente de chuva de pé, ali na Nova Jaguaquara, direcionada a Muritiba. E ao entrar naquele lugar, não era um mundo nosso, não era a nossa realidade. Eu com 14 anos e meu irmão com 12, e eu me deparei com uma galinha sendo cortada. Lembro como hoje, cortando o pescoço e as asas dela, e a mulher, que a gente não entendia que era incorporada, né? Estava bebendo sangue daquela galinha. Jesus. Me abraçou meu irmão e, fumando cigarro, jogou aquela fumaça em nosso rosto e me abraçou e me falou algo que realmente só eu e Deus sabia. Naquele momento, eu sempre questionei sobre esse lado maligno, que sempre, em colégio, essas coisas sempre são muito abordados, mas a gente sempre duvida, até vivenciar. E naquele dia eu soube que realmente o mal também existe.
E ela falou que me seguia já há muito tempo. Que ela cuidava de mim. Só que eu não vejo aquilo como cuidado. E todas as vezes ela falava, ó, Terezinha, seu filho estava dormindo na casa de tal pessoa, estava do lado dele. E a gente foi vivendo aquela situação, e todas as portas, eu posso dizer, tinha dinheiro, mas não tinha uma estabilidade financeira. Porque o dinheiro não era abençoado, não era um dinheiro do bem, né? E aí Deus foi dando escapes e é uma situação que Deus colocou em nossas frentes, que minha mãe até hoje ela fala, e hoje ela falou e ela se emocionou. O dia que ela tirou a gente daquela casa correndo. Porque ela viu o sacrifício de um bode. Jesus. E ela via aqueles gritos, ela falou, isso aqui não é pra mim não. Isso aqui não é para meus filhos estar vivenciando não. E ela tirou a gente daquela casa correndo. E ela falou, eu não quero mais vocês. Eu não quero mais vocês vivenciando nenhum tipo dessa religião mais. Eu não Esse quero que ritual, esse ritual. Vocês não se farão mais presentes nesse lugar. E ela continuou trabalhando. A amizade, realmente, a mulher fora dessa parte, que resumindo, é uma batalha espiritual que a gente se diz, né? Fora dessa área, a gente é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, que também ajudou a gente muito. Então, manhã só não deixava a gente mais vivenciar essa situação. E nisso, eu tava com já 14, 15 anos, a gente parou disso. E foi quando começou, eu lembro que, pulando um pouquinho dessa história, né? Eu com 16 anos, não sei se lembra, eu aqui em Jauaquara tinha fama de os famosinhos de Jauaquara. Foi uma época muito que os jovens tudo queria se amostrar e querer mostrar ser, e eu fui conhecido. O povo todo mundo dizia aqui, Mateus Santiago, o popularzinho da cidade. Só que eu não era uma referência boa para aquela juventude. Eu queria mostrar ser alguém que hoje eu vejo que eu tenho totalmente repúdio. No lugar de influenciar por bem, eu queria influenciar a beber. Cansava de ir pra frente daquele colégio Luzia Silva, com litros e litros de cachaça, influenciar os jovens que estavam saindo a beber. E todos achavam bonito, porque era alguém popularmente conhecido na cidade. E lembro como hoje, um dia, a gente sempre tem que observar quem são amigos de verdade, né? Verdade. Que tem amigos que realmente são mais chegados do que irmão. Verdade. E Deus me deu um amigo desse. Só que isso foi o antes de Cristo. E então, eu tinha pessoas que eu dizia ser minha amigo, e eu confiava. E uma determinada noite dessa, minha mãe já tinha se tornado cristã. Eu estava na casa da minha tia. Graças a Deus, nossa situação financeira já tinha se estabilizado. Posso dizer que a gente tinha tudo que a gente queria naquela época. Deus abençoou realmente. Só que eu não era satisfeito. Eu não sabia ser grato. Eu acho porque veio de tanto sofrimento que a gente acaba esquecendo, né? De onde Deus vai nos colocando. E eu lembro como hoje, um dia minha mãe sempre teve, graças a Deus, muito nome na cidade, podia comprar, a gente... Minha mãe, eu pedi um dinheiro, ela falou, filho, eu não tenho. Mas se tu quiser ir em tal mercado, você pode ir lá comprar, que você tem o crediário lá. E liberou. Só que ela não sabia o que eu queria. E a gente foi lá naquele dia, eu e os meus amigos, compramos 2 litros de vodka e uma groselha, no intuito de esconder o cheiro do álcool. E comprei e guardei na casa da minha tia. E minha mãe chegou na casa da minha tia e falou bem assim, filho, a mãe vai no culto e mãe te busca aqui. Eu falei, tá bom, minha mãe. Só que ela não sabia dos meus planos de sair pra beber a noite toda. E ela saiu, hoje mesmo ela relatou pra mim que ela saiu numa angústia e algo dizia que ela não ia me encontrar naquele lugar. E enquanto a gente saiu pra beber, deu 8 horas da noite, a gente saiu. Saiu eu e mais 4 amigos, né? E a gente começou a beber sem controle. Só que eu sempre quis me amostrar. Eu queria mostrar porque eu era famosinho e eu era o melhor, né? De beber. E eu comecei a beber descontroladamente aquela bebida. E querendo mostrar que eu era realmente o melhor naquela situação. E perdi o controle. Aqui em Jauaquara, eu acho que no mundo chegou assim, famoso um vídeo que o povo sempre falava, não é foto, é vídeo. Que tava gravando, aí, não é foto, não é vídeo. E eu já embriagado, em um lugar de 2 metros de altura, eu peguei meu celular, quando o pessoal falou, não é foto, não é vídeo, eu peguei meu celular e me joguei pra trás. Meu Deus. Isso eu com 16 anos. Nessa que eu bati minha cabeça no chão, eu sei que eu vi vídeo. Hoje, eu apaguei o vídeo porque eu não me aguentava ver. Meu Deus. Nessa que eu caí no chão, meu celular ficou no chão e eu bati a cabeça 2 vezes. O impacto foi tão grande que eu bati a cabeça e voltei 2 vezes. Meu Deus. Já levantei vomitando sangue. Muito sangue e aquele vômito verde.
E os meus amigos, que eu achava que era amigo naquela época, começaram a tentar me esconder naquela situação. Porque muitos filhos de pessoas que têm nome na cidade, e tentaram esconder meu corpo, e na igreja levantou-se uma pregadora e falou bem assim, quem tem um Mateus? E citou o nome. Jesus. E minha mãe ficou quieta. Eu acho que a gente nunca espera que o mal venha nos alcançar, principalmente quando a gente deixa nosso filho em casa, né? E num lugar seguro. E Meu Jesus. falou 2 vezes, quem tem um filho Mateus? Não, quem tem um Mateus em casa? E a minha prima Rosa falou bem assim, Tereza, se ninguém se levantou, se levante. Tu tem um filho chamado Mateus. Aí a pregadora falou bem assim, Deus está dando livramento de morte nesse exato momento, do Mateus. E eu falo que a luz de Deus me alcançou naquele lugar. Que um homem saiu naquele exato momento, tarde à noite, com o farol da sua garagem, me alcançou. Aquela luz me clareou lá naquele lugar. E o homem foi em minha direção e falou bem assim, o que vocês estão fazendo aí? Aí todos desesperados, tentando falar pro homem que não Você iria me estava esconder. Desacordados. Desacordado. E Eu esses meus supostos amigos estava- pensavam que você estava morto e, tipo, Não que eles viram, me viram minha respiração. respirando. Mas eles queriam ocultar que estavam comigo naquela situação. Deixasse que outra pessoa me visse naquela Ou situação. seja, queria deixar Eu você ia pra morrer. sozinho, te abandonar pra você morrer. Que naquela situação eu iria morrer. Meu Deus. Mas com o selo de Deus, um homem abriu sua Profeta. garagem e a luz do carro dele bateu literalmente no lugar que eu estava, dentro de um mato, com os meninos me puxando. Deus. E esse meu homem foi até lá e questionou, você está precisando de ajuda? Os meninos na primeira vez falou que não. O homem falou, você está precisando de ajuda sim, que você está sem um veículo. E esse homem colocou eu dentro desse carro e perguntou onde minha mãe estava. Aí os meninos sabiam, porque eu tinha falado que minha mãe tinha ido pro culto. Sim. Esse homem me levou pro hospital, me deixou no hospital e foi buscar minha mãe. Na hora que ele chegou lá falando, a mãe do Mateus tá aqui, mãe já entrou em desespero, eu sei que eu estava esperando por alguém me chamar. Aí a irmã da igreja, a pastora, falou bem assim, o livramento dele já foi dado, minha irmã, aquieta teu coração. Você estava no lugar certo, você veio buscar Deus e ele estava com seu filho. E minha mãe se direcionou para aquele hospital e eu estava totalmente desacordado. Os médicos falaram naquele momento que eu praticamente estava em coma alcoólatra. E foi um desespero. E mais uma vez aquela família, a família Lemos, estava lá comigo. Foi a que aparou minha mãe, que deu carona pra minha mãe, que ficou a todo momento, enquanto eu estava no hospital desacordado, ao meu lado. Foi uma situação que nem eu sei explicar, que eu não lembrava de nada que eu estava no hospital. Eu só lembro de depois de 24 horas eu chegando em casa de carro. Com Cereja, eu olhei pra Cereja, que sempre foi uma mulher muito bonita, eu falei, nossa, que alegria que eu estou do seu lado. Que eu não esperava, porque a gente se via muito pouco, né? E aí eu falei, nossa, que alegria que eu estou do seu lado. Ela, tu depois de velho, tu tá dando trabalho pra gente. E quando eu cheguei em casa, minha mãe me mostrou meu celular, meu rosto muito ralado. A parte da minha cabeça aqui tava muito mole. E aí eu fui passando aquela situação, só que eu acho que tem uma coisa que eu acho que todo mundo deveria entender no primeiro, assim, como dizer, livramento que a gente teve, se buscar mais Deus, né? Só que não. Ao contrário, eu continuei nos meus mesmos costumes. Não te deu nenhum temor. Não me deu nenhum temor, mesmo minha mãe me contando que eu tinha recebido um livramento naquele dia. E eu continuei vivendo naquela vida, muito novo, e vivendo naquela vida. E teve um dia que minha mãe ficou novamente desempregada, né? E eu fiquei em casa com minha mãe. E aí tinha uma pessoa... E você voltou, retornou à amizade, às velhas amizades? Retornei. A essas mesmas pessoas? Retornei. Eu acho que a nossa visão é fechada. Sim, sim, os olhos espirituais Acho que a gente esquece o não que é estavam bem, abertos. o que nos... Exatamente. E aí eu retornei àquela amizade e voltei pra casa da minha mãe, ficar mais tempo com minha mãe, né? E voltei pra uma amizade que viu eu crescer, que mais uma vez eu falo, eu não tinha amigos naquela época. Hoje eu vejo que eu não tenho amigo. Naquela época, eu com 16 anos, pra ajudar, eu fui pra casa de uma determinada mulher que eu dizia ser minha amiga. E eu fui ajudar ela porque ela tá tendo uma gestação muito perigosa, muito grave. E eu fui ajudar ela naquela gestação. Só que aí eu fiquei lá durante 6 meses, por algum motivo de desentendimento, a gente se afastou. E a esposa dela, que é um ser humano maravilhoso, quando ela teve essa criança, que até hoje eu amo muito o filho dela,
ela me chamou novamente pra cuidar. Ô, Teu, eu sei que tu tem um carinho muito grande pela minha esposa e eu queria que tu cuidasse do meu filho. E eu fui, novamente eu fui. Só que mais uma vez, algo que eu nunca tinha conhecido na minha vida, foi lá que eu conheci. Me enganei novamente com a amizade, e aí eu fui cuidando do filho dela, e ela me fez conhecer um mundo que eu não conhecia. E ela era muito amiga da minha mãe, me viu pequeno e me apresentou o mundo da cocaína. Eu com 16 anos, eu ajudava Para ela. entender um pouquinho, Sim. Matheus, eu sei que o Matheus está falando aqui também com prudência, né? A gente vela por isso, e aqui a gente não tem nada contra, né, as preferências Sim. sexuais de ninguém, mas pelo que eu entendi, só porque, para que as pessoas, né, possam entender Era melhor, era um relacionamento homoafetivo, Homoafetivo, né, exato. dessas duas pessoas, que uma delas era sua amiga. Isso. Ok. E ali ela me apresentou esse mundo que eu não sabia o que era. Eu sempre bebi muito, né? Como eu te falei. Que já é uma introdução para uma droga também. Sim. Só que a cocaína, como muito fala, traz o vício. E eu com 16 anos para 17 anos naquela época, ela me apresentou isso aí. E minha mãe tinha total confiança ali, porque eu tava ali para ajudar. Sim. Eu não buscava nem a parte financeira. E eu ali ajudei a criança veio com 6 meses. E nesse decorrer de tempo ela me ofereceu essa droga. Sim. Porque ela dizia que eu era lerdo. Ela dizia que eu era lerdo e não ajudava ela o suficiente. Meu Deus. Ela, usa isso aqui e vai te deixar mais rápido. Meu Eu falei, não, nunca usei, eu tenho medo. Meu Deus. Porque a gente tinha a nossa estabilidade financeira, mas ninguém tá pronto pra sustentar Sim, um vício. E ela falou bem assim, não vicia não. Pode usar. Meu E não tem efeito nenhum não, é só ficar elétrico mesmo. E nessa aí, eu sem maturidade entrei. A esposa dela, até hoje eu sou muito grato, como eu te falei mais uma vez, são pessoas maravilhosas. Sim. E não sabia dessa situação. Eu estava enganando uma pessoa que eu tanto amo. Não tinha coragem de assumir porque a mulher também fazia escondido. Meu Deus. Aquela situação era escondida. E eu usava com ela, com a criança dela presente, pequena. E chega um determinado dia que eu acho que foi o escape do Senhor pra gente, né? Foi umas situações consecutivas que foi acontecendo. Primeiramente, minha mãe me deparou usando com ela. Minha mãe chorou muito, minha mãe tentou me tirar de lá, só que eu esqueci totalmente essa gratidão que eu tenho por minha mãe, que tudo que ela fez por mim, e empurrei ela. Fui um filho totalmente brutesco. Me afastei e fiquei dias na casa dessa pessoa. Achava normal, perdi a minha madrugada pra saciar o desejo dela poder usar e eu ficar cuidando do filho dela, não dormir e muitas das vezes ela ainda não ser grata e ser ignorante comigo. E eu achava aquilo normal. Deus. Eu vivi aquilo ali por muito tempo. Até que a esposa dela se separou dela. Porque descobriu essa situação. Aí eu decepcionei uma pessoa que sempre me ajudou. Pela uma pessoa que só me viu crescer e não era amiga pra mim. Só que eu acho que quando a gente já está num certo determinado lamaçal do pecado, a gente nem percebe mais onde está, né? Verdade. E Verdade, Matheus. eu vivi naquilo ali achando normal. Um abismo chama abismo. outro abismo. Exatamente. Não tinha nenhum tipo de discernimento. E não buscava resposta nem ajuda de quem poderia me ajudar, que era minha mãe, Que né? era sua mãe. Que era a minha base. Mas que ela sempre... orando sempre. Exatamente. Graças a Deus. E eu lembro que um dia essa mulher vendeu a moto que ela tinha e me levou a gente foi pra um motel. Nesse motel tinha 2 homens, eu e ela. Não foi pra ter nenhum tipo de relação sexual, nada do tipo. Apenas pra usar essa droga. E ela tinha 3.000 em mão e ela disse que iria gastar nesse lugar 2. 2.000 ela deixou na minha mão. Matheus, eu não quero que você me deixe passar do meu limite, porque realmente ela nunca teve limite. Deus. E eu falei, tudo bem. Só que chegou determinado tempo que ela usou esse valor que ela tinha deixado como meta e começou a brigar comigo para eu liberar o valor dela. Eu não ia ficar brigando por algo que não era meu. E como ela estava em uso também da droga e eu também estava, ela estava já um pouco agressiva. Eu peguei e liberei o valor. Só que a conta chega. De manhã, ela tinha consumido muita bebida nesse determinado local e muito alimento. Porque ela usava droga, mas não comia. Mas as outras pessoas que estavam ao nosso lado, Sim. usando com ela, queria muita cerveja Consumiam. e consumia. Porque eles não iam pagar. Eles estavam ali só para usar o sofrido dinheiro dela.
E quando chegou de manhã, a conta literalmente deu 5.000 alguma coisa. Voltamos com trocado pra casa. E naquilo ali, não tenho certeza que já foi Deus me separando dali. Ela brigou comigo muito, foi gritos e gritos. E eu, sem entender aquela situação, me encalei. E foi um barraco lá na frente da nossa casa, a gente mora na comunidade. E foi um barraco naquela frente ali. E ninguém entendia, porque eu não mostrava pro povo que eu era usuário de droga. Porque eu sempre fui um menino muito vaidoso, muito vaidoso. Gostava de me vestir bem, então tinha boas amizades mediante sociedade. E então ninguém dizia que eu era um usuário de droga. E ali, ela, por ser uma pessoa um pouco baixa, me escandalizou de tal forma ali que muita gente não entendeu e duvidaram. E por muito tempo eu acho que todas as coisas têm seu tempo, né? Tive muito tempo medo de contar, até depois de cristão, de contar esse testemunho. Dessa lá parte minha como um usuário, ex-usuário de droga. E nessa situação eu me afastei dela, mas eu continuei usando sozinho. Eu já tinha conhecido. Você já estava viciado. Já estava viciado. E aí eu voltei pra uma amizade do passado. E continuando usando, né? E eu fiz uma amizade do passado e ele tinha um relacionamento com uma menina. Um ser humano maravilhoso também. E essa menina tava pra ir num aniversário de uma menina de 15 anos. E aí já veio todo o processo do Senhor pra minha vida. Aí tinha essa festa de 15 anos e eu queria muito pra essa festa. Mais uma vez, querendo popularidade. Sim. Era uma festa muito falada na cidade. Aí essa minha amiga falou bem assim: Matheus, eu consigo que você vá pra essa festa. Começa a entrar em contato, começa a curtir a foto da debutante. E assim eu fiz. Por totalmente interesse. Né? Eu posso dizer que foi interesse naquela época. E a menina, naquela época, se apaixonou por mim. Eu tinha visto apenas o olho da menina, não sabia nem quem era. Meu Deus. E a menina mandou mensagem pra mim: eu quero que você seja meu príncipe. Hoje eu entendo que foi totalmente algo de Deus. De Deus, né? É porque isso não acontece. Senhor amado. Uma menina da alta sociedade, por mais que eu sempre vivi muito bem em meio a esse público de pessoa, né? Mas eu não era rico. E ela ali chegou bem assim, ela podia ter chamado outros meninos de colégio e ela me chamou pra ser o príncipe dela. Sim. Em uma única conversa. Numa Seria única o príncipe conversa. seria dançar ali. O príncipe a da festa valsa, dela né, junto. de 15 anos, que é bem Exatamente. tradicional aqui Que é no algo Brasil. importante. Sim, super importante. E ela me chamou. Aí foram alguns dias, eu mesmo usando essa droga, eu ia pra casa dela pro ensaio. Só que eu sei que a droga tira a gente do nosso consciente, né? Normal. Então eu não usava quando eu tava indo pra aquele evento exatamente Para os ensaios. os ensaios. Só que no segundo ensaio eu descobri que a mãe dela era cristã, missionária. E nessa aí eu conheci o Vitor, que a própria irmã dele me falou que não era pra ter amizade com ele, porque ela era muito ciumenta com o irmão. E aí ela falou bem assim: não faz amizade com o Vitor não, porque ele não gosta de ninguém. Então eu criei uma certa barreira Sim. com o Vitor. Só que no decorrer do tempo foi tendo mais ensaios e ele mostrou ser uma pessoa totalmente diferente. Criou um vínculo comigo tão forte que até hoje eu tenho muita amizade com ele. E aí chegou um determinado dia que ele falou bem assim, ele terminou um relacionamento que ele era muito apaixonado por essa menina. Muito apaixonado, então ele ficou um pouco pra baixo. E ele falou bem assim: Matheus, você pode ficar aqui em casa? Eu falei: posso, amigo. E por mais que eu não tinha um certo apreço pela minha vida, por querer Deus tanto, né? Mas eu sempre respeitei quem era. Então eu respeitava o ambiente cristão. Porque, igual por falar, santo de casa não faz milagre. Então na minha casa eu não acabava não respeitando que minha mãe... a profeta que tinha, Exatamente. né? Mas quando eu me Mas já tinha também o temor, né? Tinha. Da profeta que vivia na casa. Exatamente. Então quando o Vitor me chamou pra ir pra casa dele, eu sabia que a mãe dele era uma missionária e uma mulher realmente muito usada por Deus. E eu falei bem assim... Aí eu fiquei lá, eu fui o primeiro dia, né? Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar. Que realmente foi Deus que preparou aquele tempo. Eu fui pra ficar só um dia. E aí, Vitor, nesse um dia, acabou ficando 15 dias. E foram 15 dias sem usar cocaína. Glória a Deus. E disso aí eu voltei pra minha casa. Minha mãe falou bem assim: tu não tem mais casa não, filho? Aí eu falei: ô mãe, aquilo lá é muito bom. Aí logo, coisa de 2 horas depois, Vitor me buscou de novo. Fiquei mais, foi o quê? 5 dias. E ele me levou pra Santa Inês, que é de onde é a família dele toda. E vim de Santa Inês, a minha ex, né? Falou bem assim, a gente não namorava ainda. Ela falou bem assim: quer namorar comigo?
Aí eu falei, não. Achei que era brincadeira da situação dela. E disse que não. Aí no decorrer desse tempo eu continuei na casa dela. Foi algo que nem eu sei explicar. Fiquei coisa de 2 meses na casa dela. E me apaixonei. E foram 2 meses sem usar droga. Sem usar nada. Mas também não queria nada de igreja. Nada. Ela era cristã, família toda cristã, mas eu não queria nada com igreja. Ela ia pro culto, eu não ia. Continuava bebendo. E aí aconteceu a festa dela. Acabou que não teve mais o negócio acho que foi só Deus. Acho Da não, foi valsa Deus. do baile. Não teve mais valsa. Foi uma festa normal, não alugamos mais espaço, fizemos apenas na casa dela mesmo. E muita gente. E quem era a pessoa que estava levando cachaça pra lá? Mais uma vez eu. Procurando. Porque tem certas coisas eu acho que nos tira o foco. A gente acha que não é tão pecado. Igual a gente fala, né? Não existe pecadinho nem pecadão, todos são pecado. Verdade. E eu achava que a cachaça não era um pecado. Por isso que eu achei que podia levar pra aquela casa. E lembro como hoje ela me pegou, a mãe dele ela me pegou entrando com cachaça e ela falou bem assim, que decepção. Que decepção. E aí conversou bastante comigo, pegou todas aquelas cachaças que eu tinha pegado e derramou. E nisso aí, já comecei a ter uma certa visão, né? Porque eu tinha uma mulher, tinha minha mãe e tinha aquela mulher aqui de fora, que eram totalmente um exemplo como cristão. E aí eu entrei no relacionamento, e aí eu fui me moldando, ela também era cristã. E aí, o que acontece? Chegou um determinado dia que eu no jardim, eu tava no jardim, não, eu fui um culto com ela. Voltando um pouquinho, eu fui em um culto com ela na Nova Esperança. Antes Seu dessa primeiro reforma. culto, a primeira vez que você entrou numa igreja. Não, eu já tinha entrado pequeno com minha mãe, tá. mas Mais consciente. consciente sim. E aí ela me chamou pra entrar nesse culto lá na Nova Esperança. E foi algo que eu nunca esqueci. Uma pregadora, na sua momento da palavra, ela falou bem assim, desliga-se as luzes, desliga a luz. E eu não entendi, né, a gente, lá na Nossa Esperança não tem esse negócio muito de apagar a luz, né? Sim. Aí a pregadora falou, desliga a luz. E aí ela tava do meu lado, ela, pelo momento, esqueça quem está do seu lado. Se o arrebatamento for hoje, Uau. e você se vê assim, você ser o único a ficar, Uau. qual vai ser a sua atitude? Então, aí ela lembra como hoje, ela falou bem assim, hoje é tempo de você se arrepender. Hoje é tempo de você voltar pra casa do Pai. Glória a Deus. E aquilo ali, sabe? Tava realmente falando comigo. Mas eu acho que porque está tão aprisionado naquele pecado, numa vida de você achar que você é famoso e por você tornar-se cristão, você ia ser julgado ou jogado pedras, né? E eu não aceitei naquela noite. E ela falou que tinha 2 pessoas pra aceitar naquela noite. Uma pessoa aceitou. Jesus. E hoje eu tenho certeza que eu era aquela outra pessoa. E o tempo foi se passando, eu e a minha ex acabou terminando. Mas o vínculo continuou o mesmo, eu frequentava a casa e tudo mais. E eu mais uma vez me direcionei ao jardim, com a minha mochila cheia de cachaça. Esperando o colégio terminar, para oferecer todos aqueles jovens. E veio uma pessoa abençoada e falou bem assim, Mateus, está acontecendo um movimento. Aí eu questionei, eu falei, qual é o movimento? Ela, JNT. Aí eu falei bem assim, o que significa? Ela, Jesus na Terra. Aí eu falei, como assim? Ela falou bem assim, não, é um movimento de um jovem que foi levantado aqui em Jaguaquara para falar das boas novas do Senhor. Aí eu falei, por que não? Peguei a minha mochila, tirei toda a bebida, botei no canto atrás da árvore. Eu falei, quando terminar eu volto. Mas aquele dia foi o dia preparado para Deus alcançar a minha vida. E aí eu fui brincando ainda. Falei, mais tarde eu volto. E dei tchau ao pessoal. Eu falei, quem quiser também pegar, os jovens que estavam lá, falei, quem quiser pegar, pode pegar. E eu cheguei num espaço, uma garagemzinha muito pequena mesmo. Tinha um jovem que hoje ele está com Cristo. Mas pense uma unção, um poder que Deus derramava sobre aquele jovem. Deus levantou ele com um amor, com um carinho por essa nação, por esses jovens, que foi lindo o que Deus fez. E eu chegando naquele lugar, eu vi realmente o fogo do Senhor naquele lugar. Realmente tinha brasa e as brasas estavam acesas. E eu julguei assim quando eu vi, né? Eu falei bem assim, rapaz, o que o Andy tá fazendo ali? Porque eu não era amigo de Andy. Eu via o Andy de, oi, tudo bem? Como é que você tá, mano? E sumia. Mas eu sabia do histórico dele. Era um menino que curtia muitas festas. E
ver o que Deus estava fazendo nele ali, eu achei muito lindo. Deus levantar um jovem aqui em Jauaquara. E eu entrei e fiquei mais recuado com aquele jogo, né? Que a gente sempre tem aquele negócio de se achar inferior a todo mundo, principalmente por você viver tantas coisas. E eu fiquei meio de canto e vi o Abacuque. Hoje o Abacuque está fora do Brasil também, ele canta muito, muito lindo. E ele estava cantando e no final de tudo ali, depois da palavra, Abacuque começou e lembro que ele cantou a música Deixa Queimar e fez o apelo. Nessa do apelo, ele falou bem assim, Deus tem um encontro marcado com uma pessoa aqui hoje. E ela já fugiu bastante do seu chamado, mas não é mais tempo de fugir do que Deus tende a fazer na tua vida. E eu mais uma vez vou falar. Aquela vez Deus te deu uma oportunidade e falou que tinha 2 pessoas. Mas hoje a alma a ser alcançada aqui é a sua. Não tema. E eu com muito medo não pensei 2 vezes, levantei a minha mão, direcionei ali pra frente e eu achei que eu seria julgado. Ao contrário, todo mundo se levantou e aplaudiu, glorificando o nome de Deus. Porque é isso que Deus faz. E eu fiquei literalmente com muito medo de perder tudo aquilo que eu achei que era válido, que é fama. E Abacuque começou num clamor e falando, Mateus, eu sempre te vi como cristão. Eu sabia que aquela ousadia, aquela autoridade que você tinha de influenciar jovens, vai ser usada para Cristo hoje. Você vai influenciar as pessoas a queimar por Cristo. E naquele dia, terminou o culto, o Andy orou por mim e eu me direcionei para casa. Só que tem um defeito nosso que a gente acha que pode continuar recentemente na fé com costumes antigos. E alguns amigos meus, de exato, e aquilo eu falo todos os dias, que foi uma armadilha preparada por Satanás. E no mesmo dia do meu convertimento, que eu me converti, eu fui para um reggae na casa de um amigo. E eu já me senti um pouco constrangido por ver aquelas músicas que escandalizavam, que falavam muito palavrões e muita bebida. Eu sentei e achei que eu poderia continuar na roda dos escarnecedores. E 10:01, eu recebi a melhor ligação da minha vida. O André me liga, eu desliguei o celular com um constrangimento absurdo e pedi ao dono da casa que eu pudesse usar o quarto e mandei uma mensagem. Eu chamava, antes de a gente ser muito próximo, eu falei, minha mãe está dormindo, eu não posso atender ligação. E ele falou bem assim, não, irmão, não, muita coisa não, é rapidinho, me dá só um tempinho. Eu falei, pode falar. Aí ele falou bem assim, eu tenho uma coisa pra lhe dar. Você aceita? Eu falei, o que, irmão? Ele falou, eu quero te dar minha primeira Bíblia. Aí ele falou bem assim, e a partir de amanhã, eu quero te dizer que a gente não é apenas mais amigo. A partir de amanhã, você é meu irmão. A partir de amanhã, 8 horas da manhã, eu quero você na minha casa pra gente fazer todos os dias um estudo bíblico. E desde então, que Deus usou um jovem, levantou aquele jovem. Aquele jovem não teve medo, ele não se recuou com julgamentos. E eu creio que, como muitos falaram esses dias, hoje o JNT parou. Mas tem uma alma ainda que queima por Cristo. Não parou. Que não parou, que está aqui para contar o que Deus fez e irá de fazer. E o Andy, com a sua história de vida, eu andando com ele e cada dia ele me fortalecendo, porque era um jovem que literalmente era a diferença na nossa nação. Era um jovem que não voltava para trás. Em um momento algum ninguém lembrava de quem ele era. O passado dele foi apagado. E ele me ajudou muito, muito. Quantas vezes eu me senti fraco quando ele me chamava, Mateus, tá lendo a Bíblia? Mateus, você tá subindo ao monte, fazia chuva, fazia sol. E ele tinha uma enfermidade. Mas a enfermidade não parou ele. Porque era Deus que capacitava ele. E quantas vezes a gente subiu ao monte, o Andy com a mão, que a doença é uma doença rara, que aumentava o colágeno, comia todas as pontas dos dedos dele, era comida, né? Não tinha. E ele não parava, ele não deixava que a dor parasse ele. Não deixava que a dor parasse dele adorar o nosso Deus. E a gente subia ao monte, ele e a missionária Patrícia, todos os dias. Eu morava de um lado da cidade e eles no outro. Ele não pensava no financeiro. Mateus, estou indo te buscar aí agora, a gente vai te deixar em casa. Se tu quiser, Mateus, tu dorme aqui em casa.
E assim foram dias e dias. E Deus usando aquela alma. E lembro como hoje teve um determinado dia que ele falou bem assim: Mateus, você tem que aprender que você não pode viver de oração dos outros. Aprenda a orar. E aí foi o primeiro dia que eu fui ao monte e a gente sempre fala que hoje como cristão a gente tem que abraçar. Alguém se converteu, faça seu papel, vá lá, pergunte, ajude. Deus é amor. Então a gente está aqui para mostrar o amor de Cristo. A gente não deve julgar o passado da pessoa, porque voltando só um pouquinho, quando eu me converti, eu entrei num carro de uma pessoa e uma irmã da igreja me viu entrando. Aí chegou e ligou: o que é que você tá com esse drogado dentro do seu carro? A irmã na mesma da hora respondeu: seu papel não é julgar, ele foi transformado, Deus tirou ele do lamaçal do pecado. A gente como igreja, a gente deve abraçar. E a transformação vem através de Cristo. Não é a gente que tem que fazer esse papel e tá julgando. E assim foi o André com minha vida, né? E aí eu lembro como hoje o André todos os dias leva a gente pro monte. E a primeira vez que eu fui no monte foi uma experiência que eu não sei explicar. Eu falo isso muito pra muitas pessoas. A gente é do mundo, a gente não sabe o que é orar a Deus. A gente não sabe o que é viver a presença de Deus. A gente não sabe o que é viver pela fé. E o André me levou pro monte, eu vi aquele menino pulando, gritando. E eu, o que é isso? O que é isso? E a gente tinha um ciclo lá na Popular. E normalmente as pessoas oravam no ciclo. Só que um irmão, Bruno, falou bem assim: quer sentir mais unção? Quer sentir mais poder? Seja ousado. Desça aqui para baixo. Vamos orar cá embaixo. Aí alguém falou bem assim: mas cuidado, que o inimigo aqui também vai tentar nos amedrontar. Aí eu, sem sabedoria nenhuma, com muito medo, com muitas dúvidas, o André, ora teu Deus, foi ele que te colocou aqui, ele te capacita. Eu falei: como é que ora? Como é que ora? Eu ajoelhei no chão e comecei com minha oração bem simples, né? E Deus nos escuta. É verdade. Eu falei: Deus, como eu cheguei aqui no início logo, eu falei: eu sei que o Senhor está presente, fale comigo. Eu sei do teu cuidado. E o André lindo, subindo para um lado e para o outro, orando a Cristo. E eu comecei a ouvir um rosnado. E eu não entendia o que era aquilo. E eu, com muito medo, comecei a chorar. E o André veio, me abraçou. E ele: foi o quê, Mateus? Foi o quê, Mateus? Eu falei: eu acho que Satanás está tentando parar aqui com minha vida. E em desespero, acho que hoje é algo engraçado, mas isso hoje eu falo que a gente tem que ter muito discernimento, né? Verdade. E na real não era Satanás. Era apenas um irmão queimando por Cristo, que ele estava falando em línguas e eu fiquei com muito medo. E foi assim, né, que Deus começou a me capacitar e me dar força, usando um jovem, cheio de cicatrizes, com enfermidade. E aí eu lembro como hoje ele trabalhava no Lava Jato com o tio dele, que até hoje também, o Danilinho e a Cláudia, que o André se foi, mas a família que a gente criou não mudou, continua a mesma coisa. Assim que pode, eu sempre estou lá, e tia Paty, que ela fala todos os dias que eu sou o filho dela. E então eu acho que isso tudo é carinho de Deus. O André começou a trabalhar no Lava Jato e ele tinha essa comorbidade, né? Não podia mexer com água. E eu com o amor, eu acho que foi algo totalmente de Deus. O amor que eu tinha por ele e que ele tinha por mim, eu acho que ninguém nunca vai poder explicar. Jonathan e Davi, né? O Jonathan e o Davi também. Jonathan e o Davi. Eu amo muito também. Hoje eu sou muito junto com eles. E aí... Digo Jonathan e o Davi sim, da Bíblia, né? Não, o amor que hoje Deus eu sou próximo do Jonathan e do Davi do pastor Alessio. E aí e o André se aproximou muito e teve essa irmandade e o carinho. Aí eu sabia que ele não podia mexer com água. Só que ele sempre foi muito trabalhador. Ele queria ter a situação financeira dele estabilizada também. E eu falei: ô Piva, que a gente falava assim. Eu falei: ô Piva, eu desço pra ir. Eu vou te ajudar. Sim, eu não busquei dinheiro. Eu busquei estar com ele, porque era muito bom. Porque o André todo momento falava de Cristo. Nunca vi o André falando outra coisa a não ser de Cristo. E a todo momento ali ele evangelizando com todo mundo que estava naquele ambiente. Ele lavava a parte interna do carro e eu ficava por fora, lavando todas as caixas de rodas. E ali eu fiquei ali durante 3 meses sem ganhar nada. Apenas escutando o que Deus tinha a dizer. E chegou um determinado tempo que o André chegou pra tia e pro tio e falou bem assim: eu não aceito que Mateus trabalhe mais aqui de graça.
Ele está aqui me ajudando, mas agora eu quero que vocês peguem ele como um trabalhador da Fino Trato. E aí eu comecei a trabalhar lá, trabalhei durante muito tempo. E hoje uma das profissões que eu tenho foi através de lá. E aí foi algo que nos aproximou ainda mais, né? Todos os dias na hora do almoço, de manhã, era falando de Cristo. E tem um menino mesmo hoje, o Dino, que vira a volta, ele tá se postando. Um dia que tava eu, ele e o Ander. E ele foi tocado. E ele fala que a gratidão que ele tem pelo que Deus fez na vida do Ander, né? E nesse decorrer dessa história, eu já como cristão, a gente acaba pensando que por estar com Deus, dificuldades não vão nos alcançar. Dificuldades vêm, angústia vem, Verdade. mas a gente tem a nossa força que vem do Senhor, né? É eles que nos capacita. Quando estamos literalmente ancorados nele, a força vem. Não chegamos a nos questionar em momento nenhum. E aí lembro como hoje, Diante tinha saído do estabelecimento do tio, porque ele já não podia mais trabalhar. Já estava numa situação mais agravada da enfermidade. Ele ligou pra mim, que era um apelido que ele me dava carinhoso. Ele falava, Chola, tu pode lavar pra mim o espaço do JNT que hoje tem? Eu falei, posso. Só que eu já estava com uma dor absurda, eu não falei pra ele. Aí ele falou, tu pode lavar? Eu falei, posso. E Danilinho tava ali, Matheus, tá bem? Eu falei, tô. E eu comecei a lavar o local. Só que eu estava chorando de dor. Eu não tava mais me aguentando de dor. Uma dor absurda que chegou do nada. Que pegava totalmente aqui, as minhas costas. E era uma dor absurda. E eu lavei aquele estabelecimento, que seria onde seria o JNT à noite. Peguei um mototáxi e fui pra casa. Chegando em casa, só foi choro e dormir. E aí eu lembro que hoje, lembro como hoje ele me ligou, falou, Chola, muito obrigado. Tu vai descer que horas? Já estou começando aqui a organizar o ambiente e preparando o ambiente para a chegada do nosso Deus. Que ele sempre tinha isso, de orar antes, né? E aí ele falou bem assim, eu tô esperando tu, pra ver tuas tremedeiras. Porque sempre quando eu tava sentindo a presença de Deus, eu ficava começando a tremer. Aí ele falou, ver tuas tremedeiras. Aí eu falei, irmão, hoje eu não vou, eu não tô bem. Ora por mim. Ele falou, estou orando agora e você vai descer. E ele orou por mim e literalmente eu não senti mais nada. E Glória a Deus. naquela época eu não tinha nenhum tipo de automóvel para poder descer. E eu desci de pé. Cheguei, não senti dor nenhuma. Só que no determinado culto dos louvores, a dor novamente voltou. Mas voltou de uma forma que eu não sei explicar. Eu comecei a gritar e tava todo mundo lá dentro, mais de 80 jovens, todos reunidos, e eu atrás. E eu comecei a gritar desesperadamente. E eu acho que falta de discernimento de muitas pessoas questionaram dizendo que eu estava com demônio. E por causa da minha infância, que eu passei muito tempo em hospital, Sim. até hoje eu tenho trauma e medo de agulha. Então qualquer coisa, por mais que eu trabalhe no hospital, Você hoje eu trabalho no setor administrativo da regulação. Da regulação. E eu não tenho muito medo de agulha. E aí eu sentindo aquela dor, eu falei assim, eu não vou pra cá, eu não vou pro hospital. E Cláudia e Clarine, que são hoje, você deve conhecer, da Noiva Ramos, aqui de Jaguara, foi quem me ajudou, me deu todo o suporte. Falou assim, tem certeza, amigo, que você não quer ir pra casa? Eu falei, tenho, chorando. Fui pra casa, tomei um medicamento, naquele momento a dor passou. Só que na madrugada a dor voltou de novo. Só que eu não questionei mais ficar em casa, porque eu não realmente tinha uma dor insuportável. E eu recebi, manhã eu ligou pro táxi, levou a gente para o hospital. E aí começou todo aquele momento de que eu não posso dizer que eu questionei a Deus, mas eu cheguei algumas vezes a falar, Deus, quando eu tava no mundo, eu nunca senti essa dor. Porque o da infância passou, né? A gente acaba esquecendo do que a gente já passou, esquecendo. Eu falei, Deus, eu nunca passei por isso, e agora que eu tô na tua presença, eu tô passando por isso. E chorava muito, muito. E a minha afeição começou a mudar. Eu comecei como se estivesse me desfazendo. Tia Paty falou, hoje ela fala, né, que parecia que eu estava me despedindo da vida. Eu não tinha mais tonalidade, eu não tinha mais ânimo para viver. Eu falava com uma lentidão absurda e muita dor. Para levantar era com a ajuda das pessoas
E eu cheguei no hospital apenas com a dor. E aquela situação, no decorrer que eu fui ficando, e não tive o real cuidado que deveria ter acontecido. Depois que eu passei pelo tratamento, eu descobri que eu tinha uma pneumonia, e da pneumonia que não foi tratada corretamente, porque no hospital eu usei medicamento de louco. O medicamento que estavam me dando era medicamento de louco. Meu Deus. Um jovem com muita dor na parte torácica foi dado como medicamento de louco. No raio-x dizia que não tinha nada. E nisso ali eu fiquei. E toda a igreja começou no desespero, e minha mãe chorava, minha mãe não sabia mais o que era em casa, minha mãe não sabia que era pentear um cabelo. E eu, com a fé, eu acho que quando é literalmente o primeiro amor, a gente não tem medo, a gente acha que não vai morrer. E eu não tinha esse medo. E eu ali, mãe, tu tá bem, filho? Eu tô bem, mãe. Eu só quero ajuda pra levantar, porque realmente tudo eu precisava das pessoas. E aí, lembro que um dia o pastor Alessio chegou lá, um homem falou bem assim, ora pela minha vida. Aí eu falei, pode orar, pastor, que eu tô ótimo. Depois você ora por mim. Aí o homem, medicinalmente falando, né, pela medicina, o homem tava bem melhor do que eu. E o pastor orou por ele e eu, cá, na fé, né, eu tô muito bem. Só que todo mundo dizia que eu realmente estava me despedindo da vida. O pastor chegou lá, via no rosto do meu pastor a preocupação. E a única pessoa, pode ser até estranho de se dizer, de se falar, mas que me trazia uma paz, era o André. Cheio de Deus. Cheio de Deus. E ele chegava assim pra mim, ô Chola, vai ficar tudo bem, Chola. A gente vai voltar a pular de novo. É só uma fase. Vinha, aí botava um louvor, as músicas que ele gostava muito, começava a falar, ele falava do amor dele por Cristo, e aquilo ali ia me trazendo força, né? E quando aí ele falava bem assim, ó, do mesmo jeito que eu tenho fé que eu vou ser curado, você também vai. E ele começava a falar, ele falou, não se entregue, porque eu não tinha mais medo, mas também não estava lutando pela vida. E aí teve um dia que minha mãe questionou muito, muito mesmo, porque ele tinha tirado foto minha dormindo. Minha mãe, eu acho que um momento de dor, né, ela falou bem assim, o que esse menino tá tirando foto do meu filho tão feio, tão sofrido? Pra quê? Vai botar em mídia? E aí o Andy levantou. A mãe dele trabalhava na prefeitura. E aqui em Jauquara tem muito isso, né? A parte política. E não teve medo de perder emprego, nem nada do tipo. O Andy levantou uma ação, começou a divulgar nas redes sociais, pedindo que eu viesse ser transferido. Sim. Porque se eu ficasse no hospital de Jauquara, eu iria morrer. Não tinha recursos. Não né? tinha recursos. Não tinha recurso e não estava dando o tratamento correto. E aí começou toda aquela campanha, aquele mover em Jauquara. Jauquara realmente só falava do menino que está no hospital. Eu tenho uma amiga que hoje ela está nos Estados Unidos. Ela veio ao Brasil e retornou novamente. Ela falou que minha foto chegou lá. Que ela não entendeu nada quando me viu na foto. Meu Deus. E realmente alcançou toda a nação, assim, né? Todos os lados do mundo, todo mundo. E tia Paty falou, ó, eu não tô nem aí pra emprego. Pra tu ver o amor que foi derramado sobre aquela família por mim, né? O que Deus fez. Ela não tô nem aí pra emprego, é sua vida. É sua vida. E ela começou a postar, e o Andy postando. E um dia que o povo já tava assim, já com medo mesmo, que eu tava já perdendo até o jeito de falar. Meu Deus. Subiram ao monte, tinha a Neia e um determinado grupo de jovem, muito avivado, e a Aninha. Aí a Aninha, ela me contou esse testemunho, e eu já tava começando a duvidar, né? E o Andy tinha subido ao monte, aí o grupo, e a Aninha disse que enquanto eles estavam lá, ela conseguiu sentir e vivenciar a presença de Deus. Ela disse que conseguiu, enquanto ela estava no monte, ela viu um leão que rugia para aquele lado de onde eu estava e falava, é hoje que o escape vai acontecer. Glória a Deus. A vitória de Mateus está sendo liberada. A cura está sendo liberada. Glória a Deus. E enquanto eles estavam lá no monte, eu recebi a notícia que que a minha regulação tinha sido aceita. Glória a Deus. Só que antes dessa minha regulação ser aceita, veio toda a dificuldade, porque disseram que eu estava em uma tela de regulação e eu não estava. Por isso essa demora de eu sair do hospital. Foi quando minha mãe falou pro pastor, em um momento, no grito de desespero, falou bem assim, pastor, você é o pai dele já morreu.
você é o pai dele, pode lutar pelo meu filho, porque eu não tenho mais forças para lutar. E aí o meu pastor gritou bem assim, eu quero todo o relatório de Mateus. E aí que descobriu que eu não estava em tela de regulação. Naquele dia me colocou. E foi naquele dia que o pessoal subiu ao monte. E Deus decretou que eu iria receber a cura, que eu iria ser transferido daquele lugar. E a regulação saiu, isso eram as 10 e pouco da noite. Quando me falaram da regulação, que eu tinha sido aceito, eu entrei em desespero e comecei a ligar pra quem... Foi a única pessoa que eu lembrei, o Andy. Irmão, por favor, eu não quero sair daqui sem te ver. Vem, eu preciso do teu abraço, eu preciso de você aqui. E aí ele em desespero, ele desceu do Monte da Popular, eu ali no hospital aqui na Muritiba, ele desceu de pé, correndo. E eu lembro que ele chegou gravando, gritando que o nome de Deus tinha que ser glorificado porque conseguiu aquela transferência e que eu não iria morrer. Que toda a armadilha preparada por Satanás estava caindo por terra. E aí eu lembro que ele me viu já dentro da ambulância e ele chorando e eu chorando. Ele pegou na minha mão e falou, Piva, vai ficar tudo bem. Pode ficar tudo bem. Eu falei, Piva, eu vou ficar bem. Neste instante eu tô aqui de volta. E chegando lá no hospital, foi uma viagem muito dolorosa. A ambulância se mexia muito. Acho que não era uma ambulância que estava preparada para levar um paciente na situação que eu estava. E foi muita dor durante a viagem. E ao chegar nesse hospital, eu também sou grato. Muitas pessoas relatam que não teve uma boa experiência por esse hospital. Mas eu tive uma boa experiência e eu, através da presença de Deus, do que Deus fez, da cura que Deus me deu, Deus usou aqueles médicos. E lá eu fui tratado. E eu chegando lá naquele hospital, os médicos falaram bem assim, eu não quero nenhum exame do outro hospital. Vai fazer tudo novo. E quando colocou eu na maca, fez a ressonância. Você vai diretamente agora, Mateus, para uma sala de cirurgia. Você tem que assinar o termo. Porque a sua situação não era para ter chegado a essa proporção. Mas hoje, sua vida está em risco. Sua vida está em risco. E aí eu assinei desesperado, eu com muito medo de cirurgia, mas naquele momento eu esqueci. Realmente eu falei pra mãe, a mãe pegando na minha mão desesperada, meu filho, eu não sei. Aí ela disse que, hoje ela me relata que não sabia se eu iria voltar. A fé dela foi abalada. Mas realmente eu não tava com nenhum tipo de dúvida. Eu falei, mãe, eu vou voltar. E aí a cirurgia começou e pra honra e glória do Senhor deu tudo certo. Glória a Deus. E era pra eu ter passado no corredor dormindo, depois da anestesia. Como eu prometi pra minha mãe, assim Deus fez. Glória a Deus. Eu levantei a mão, mãe, eu tô bem. Glória Mãe, a eu tô Deus. bem. Glória a Eu fui Deus. curado. E assim eu fui direcionado pro quarto. Lá eu fiquei uma semana e foram semanas de testemunho de Deus, porque não teve um dia que eu não senti a presença de Deus naquele Glória lugar. a Deus. E eu não precisava abrir a boca pra dizer que eu era cristão. Todos sabiam, porque Deus já se fazia presente naquele lugar. Glória a Deus. Lembro como hoje eu tava comendo e passou uma moça da limpeza, da higienização do hospital. E ela tava cantando um louvor. E eu não vou lembrar agora, mas é um louvor que eu deixei guardado. Tem na minha playlist, aí ela falava, ela cantando, né? E eu respondi o louvor dela. Só que ela não tinha olhado pra mim. Ela entrou apenas fazendo o serviço dela Sim. e cantando o louvor. Aí eu dei continuidade à música que ela estava cantando e ela olhou para a placa e falou bem assim, Mateus, Deus já me falou que eu iria vir aqui falar contigo. E o cuidado que eu tô tendo aqui hoje não é de uma funcionária, é de uma mãe, porque eu tenho um filho chamado Mateus. E Deus já tinha falado comigo que eu tinha que ter um zelo por um jovem que ele está vindo aqui com o mesmo nome. Glória a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem apreço pela sua vida. Satanás já tentou cefar. Sua vida não é uma, nem duas, nem três vezes. Você sabe, ela começou a falar. Você já vem passando dificuldade, aflições, desde o ventre da tua mãe. Mas Deus já tinha um plano. Então permita, ela começou a falar, permita ser usado pelo Senhor. Aleluia. Não deixe ninguém calar a tua boca. Aleluia. Jamais olhe para onde você veio Glória e pense em a voltar. Deus. Seu passado foi apagado. Glória Hoje a você Deus. vive um novo tempo. Ela orou pela minha vida e aí veio uma enfermeira. Mateus, eu sinto Deus em sua vida. Glória a Deus. Posso orar pela sua vida? No dia de tirar os drenos foi algo... Sabe quando a gente não sabe a dor e depois que a gente sabe a dor acho que é pior? Uhum. Eu falei bem assim, a enfermeira, fique calmo, você não acredita em Deus? Uhum. Ele tá aqui e você não vai sentir dor nenhuma. E aí eu, pela fé, eu digo, não vou sentir dor nenhuma. Tinha 2 canos
em cada lado meu aqui, que era 2 drenos. Porque meu pulmão, no decorrer dessa demora que teve para me colocar em tela de regulação, nessa pneumonia gerou um pus nos 2 lados do meu pulmão, que acabou Uhum. tendo que, no final, Sim. tendo que tirar, né, essas 2 partes do meu pulmão. Sim. E eu tive que usar esses drenos. E aí ela falou bem assim, fique em paz. Deus vai te capacitar, você não vai sentir dor nenhuma. Aí ela pegou com o médico e tirou um dos drenos. Eu senti a dor, mas senti uma paz. Aí ela falou bem assim, ela pegou na minha mão aqui, logo em seguida, ela falou bem assim, entenda uma coisa, tem processos que é necessário. Tem cicatrizes que Deus cura, mas ela vai ficar. E é testemunho para você contar. Amém. Então ela, bote na mão do seu Senhor. Em momento algum reclame por onde você passou. Glória a Deus. Você passa pelo vale, mas passa pelo vale agradecendo, glorificando o nome de Deus. E assim foi tirado outro dreno. E aí eu só lembro que na mesma da hora eu falei, Wander, tá tudo bem, irmão. Eu já tô de alta. Por favor, vem me buscar. E nisso aí ele foi me buscar Glória a Deus. e assim continuou, né? Ele foi me buscar e mais uma vez eu tinha terminado aquele relacionamento. E nessa época que eu estava lá, aquela pessoa que eu tinha terminado o relacionamento, eu voltei. Nesse decorrer desse tempo. E foi uma pessoa que mais me aparou novamente. Minha casa estava em construção, em reforma. Não podia aceitar um recém-cirurgiado. Lembro que Vitor falou com a mãe dele, missionária Neide, e falou bem assim, mãe, você pode aceitar Mateus aqui? Prepara um quarto para Mateus. Tem que ter ar-condicionado, tem que ter tudo. Ela falou, não, pode preparar aqui, no andar de cima, que é do lado do meu quarto, que ele nem desce escada, não desce nada, porque tinha a casa e tinha o térreo, né? Que era outra casa embaixo também. Sim. Só que não precisava descer, subir escadas. E ela falava bem assim, a casa está preparada para Mateus. Glória a Deus. Então eu posso dizer que foi tudo zelo de Deus. Ali Deus Cuidado de preparou o Deus, ambiente, favor preparou. de Deus. Eu entrei, voltei naquele relacionamento e a missionária Neide todo momento falando de Deus e permitia Meu Deus. pessoas que eu não estava, que não foi presente na minha infância, que foi a família paterna. Quando me viu no leito, todos se aproximaram de mim, Glória a todos. Deus. Hoje eu tenho uma ótima Um ótimo convivência relacionamento. com minha família e uma Glória a gratidão Deus. enorme para meus avós. Deus levou meu avô recentemente, mas minha avó busca o tempo perdido. Glória a Deus. Meus tios também, e não é só a parte financeira. Carinho e amor é o que mais importa. E eu tenho um dos meus tios hoje, então acho que foi um processo que necessitou. Eu fui no Vale da Morte, passei por uma dificuldade, e Deus veio trazendo e curando cicatrizes do passado. De um menino rejeitado pela família. Hoje, minha avó, minha avó materna, quando me viu entrando naquela ambulância, quase desmaiou. Um neto que ela sempre rejeitou. Um neto que ela sempre deu algum tipo de justificativa para não aceitar na casa. Na hora que ela me viu quase indo à morte, ela pediu perdão e hoje a gente tem uma ótima convivência. Aleluias. Então são tudo processos necessários que a gente nunca deve questionar. Apenas aceitar o plano de Deus, porque Deus tem um plano perfeito para todos nós, né? Deus é o único que está no início, meio e fim É da nossa verdade, vida. Mateus. E assim eu fui viver nesse tempo e eu só posso dizer uma coisa. Foi um tempo que eu precisei viver e hoje eu falo com muita alegria do que Deus fez na minha vida e Aleluias. eu nunca vou esquecer. Porque hoje, em 2020, acho que foi um dos piores dias da minha vida também. Foi quando Deus levou o Wander. Foi Ele tinha uma enfermidade Uma degenerativa, enfermidade. né? Algo de nascença. Né? Com quantos anos ele faleceu? Para que as pessoas só possam entender em Wander. o Bem Wander. falado aqui, eu já ouvi falar de Wander lá na Espanha. E da missionária Patrícia, minha irmã Rose me falou muitíssimo. E me emocionou muitíssimo vendo aqui você contar detalhes. E fala um pouquinho, sim, Mateus, né? Um pouquinho dessa partida dele. O Wander lutou e lutou muito tempo contra essa doença e eu acho que foi igual eu falei mais uma vez, acho que foi preparar de Deus para cada um. Eu precisei de Wander no meu início Deixou um da minha... legado incrível. Exatamente. Porque eu não tenho dúvida do que Deus fez na vida dele e que Deus era com ele e assim, e o preparar de Deus, né? A amizade foi, ele me pegou na parte difícil, ele me pegou, como eu vou falar, cru,
e me ensinou o que era Cristo, o amor de Deus, e conseguia vivenciar através da vida dele. Não precisava nem ele falar, porque a vida dele falava por si. E ali foi Deus preparando, e aí começou, a gente descobriu a enfermidade dele. Eu acho que com 4 meses do JNT a gente começou a descobrir total, assim, né? E aí eu acho que a amizade do passado, que não deixou de ser amizade, que são irmãos deles até hoje, aí quando a gente começa a falar, a gente nunca esquece. Que é o Davi, o Jonas, o Daniel, Meu Deus. que a gente sempre fala e fala de Wander. Só que eles vivenciaram o Wander antes da dificuldade. Sim. E eu vivenciei o Wander com a enfermidade já. E o amor que eu tinha pela vida de... Tinha não, até hoje eu não consigo esquecer. E a gratidão, né? Eu vivenciei aquela situação, toda aquela deformidade que aconteceu no decorrer do tempo. Porque a doença era a esclerodermia e ela mexia com os colágenos da pele. E no decorrer do tempo o Wander foi atrofiando. E eu, em algumas viagens, eu me direcionava com ele para a Vitória da Conquista. E foram tratamentos e tratamentos para aquele jovem. E profecias sendo profetizadas sobre a vida dele. E muitas das vezes doía ver ele, né, daquela situação. E chegou um determinado tempo que ele não estava mais se locomovendo. E eram muitas injeções, só que nenhum daqueles procedimentos, depois a gente descobriu que era o procedimento para a esclerodermia. Ele estava sendo enganado pelos médicos. E aquilo ali doeu muito pra gente que estava próximo, porque mexeu com a situação financeira, mexeu com a situação espiritual e com o corpo dele, né? E a gente vivenciando tudo aquilo ali, era muita dor, eu e tia Paty, e os mais próximos, vivenciando aquela situação. E o Wander sempre forte, sempre forte, guerreiro. E ele falava bem assim: se eu não receber a cura, eu tenho certeza que eu vou morar com o Senhor. Que lindo. Ele tinha certeza da salvação dele. Ele não tinha dúvida. Ele tinha plena convicção, como a gente também tinha. E ali a gente foi vivendo aqueles momentos. E chegou um determinado tempo que ele foi pra UTI. E ficou 1 mês na UTI em Salvador. E foi quando veio a pandemia, né? Aí ele recebeu a cura, ficou totalmente restrito, não podia pegar mais nenhum tipo de Covid, nem nada do tipo, tinha que ficar em casa. Então a gente não se via muito. E aí depois que passou, aí ele perdeu a avó na pandemia, e eu lembro uma coisa que me dói muito até hoje. Ele botou a mão no caixão, no carro como é que chama? Da funerária, e falou assim, tava a gente, familiares. E ele falou: Fia, logo, logo eu tô contigo. E para quem vivia com ele, sabia o quanto que ele já estava. O Wander chegou um determinado tempo que ele sabia. Ele falava bem assim: eu quero morar com o Senhor. Deus. Ele falava. Ele lutou muito, ele jamais duvidou do que Deus podia fazer, mas só que era muita dor. Uma vez eu e ele ele tinha passado esses momentos de dificuldade, e ele começou a se recuar, a se afastar de todo mundo. E a gente sempre buscava estar perto dele, pra ele não ficar, né, se escondendo nesse mundo dele. E aí a gente sempre tentava estar perto, tia Paty também. E aí teve um dia que ele falou bem assim, eu falei: Jandy, bora no culto? Eram os ensaios dos jovens, né, para o congresso dos jovens. Ele falou: vou, irmão. A gente foi de pé. Só que Satanás tinha uma fúria tão grande pela vida daquele menino, porque o Wander, como eu falei, ele queimava e ele gastava e deixava ser gastado pelo Senhor. Então Satanás tinha uma fúria absurda, e o Wander saiu feliz aquele dia para ir pro culto. E comigo, cultuando, ele pulou e engrandeceu o nome do Senhor, e sempre foi um menino muito ativo. Era lindo ver a juventude dele, o amor dele. Entregue ao Senhor. Exatamente. Então, onde ele estava, o ambiente era Mudado. contagiava. A atmosfera mudava. Exatamente. E ao voltar, eu falei bem assim: irmão, quer que eu te leve em casa? Terminou, a gente tudo feliz. E mais uma vez eu falando, eu não estava com nenhum tipo de veículo, a gente estava os dois de pé. Ele falou bem assim: irmão, tu quer? Eu falei bem assim: irmão, quer que eu te deixe em casa? Ele morava na Rua do Triângulo, e eu no São João Batista. Aí ele falou bem assim, eu falei: irmão, tu quer que eu te leve em casa? Não, Chola, vai em paz, vai em paz. Eu falei: tu tem certeza? Aí ele foi ali devagarzinho, foi indo pra casa. No meio do caminho, o Wander tomou uma tropeçada que ninguém sabe explicar.
Só que o Wander não conseguia mais se curvar e nem se levantar sozinho. Já tinha um pouco dos membros atrofiados. Sim. E, mais uma vez falando, nada daquilo impedia dele adorar o Senhor. E naquela queda, o Wander rachou a testa, Meu Deus. chorando muito, sem poder pedir socorro, Meu Deus, muito tarde sem à poder noite. se levantar, E sem sozinho. poder se levantar. Lembro que ele relatou pra gente que ele arrastava os braços deles no chão, o braço já atrofiados, muito rígido, machucado, arrastando. Ele conseguiu pegar numa grade Meu Deus. e levantar. Com aquela dor, com aquela dificuldade de andar, chegou em casa gritando, totalmente ensanguentado, mas não questionava a Deus em momento algum e só pediu pra mãe e as tias limpar ele naquela situação. Então a gente foi vivenciando o amor de Wander por Deus, mas a dor que ele já estava sentindo. E aí foi se passando o tempo, chegou tinha um negócio que era meu e dele. A gente nunca comemorava meu aniversário no mesmo dia. Meu aniversário, ele tinha aquele negócio de Deus ser só dele no dia. E no dia do meu aniversário, eu sempre saía com um determinado grupo da igreja, e eu e ele era outro dia. E eu acho que isso já foi meio que uma despedida. Ele falou bem assim... Nesse dia ele falou bem assim, irmão, eu vou comemorar teu aniversário. Que o irmão Jonas e o irmão Adriana tinham feito uma noite do hambúrguer, que falou que ia dar o nome do hambúrguer o nome dele ainda. O nome do hambúrguer vai ser Wander. E aí eu me direcionei pra casa deles, e ele chegou depois. E aí Hilary me relatou que nesse dia ele nunca tinha ido por nenhum aniversário meu. Nesse dia ele bateu a cabeça num carro, uma dor absurda, mas ele não deixou de ir pro meu aniversário. Ele não deixou de ir pro meu aniversário. Isso foi no meu aniversário de 23 anos. Tem 3 anos da morte dele, eu tô com 27, de 24. E aí, indo pro meu aniversário, ele bateu, teve toda essa dificuldade e mesmo assim foi. Nunca tinha ido pro meu aniversário. A gente teve uma noite maravilhosa. Aí a gente foi passando esses dias. Aí ele chegou pra Cláudia, que é a tia dele, e falou bem assim: Cláudia, faz teu aniversário. Ninguém entendia. Acho que ninguém pode explicar, né? Só ele e Deus sabe o que ele passou e o plano de Deus nessa ida dele. Aí ele falou bem assim: Cláudia, faz seu aniversário, que eu vou. E Cláudia, ali toda animada, com o aniversário de Cláudia de 18, junto com o aniversário da cidade. Cláudia falou bem assim: eu vou fazer. Aí mandou um convite pra mim e tal. E aí ele deixou Hilary em casa e foi pra esse aniversário de Cláudia. Ele falou bem assim... A gente chegou lá, eu e ele brincou muito. Ele sentou do meu lado, aquela irmandade como sempre. A gente brincou muito, aí no final terminou o aniversário, ele parabenizou, orou lá, como sempre, e deixou eu em casa. Chegando em casa, o Wander conversou com Hilary, contou tudo o que deveria ser feito na partida dele. Tudo que deveria ser feito, porque ele já sabia que iria ser levado, né? Só que a gente não sabia. Ele contou pra Hilary. E contou tudo o que deveria fazer, deu conta de banco, todas essas coisas. E eles dormiam em ligação. E nessa ligação, Hilary viu ele tossindo muito. Falou bem assim: o Wander vai pro hospital. E ele falou bem assim: se eu for pro hospital, eu vou ser transferido pro São Vicente, não, pro Santa Helena, e de lá eu não volto mais. Aí na madrugada do dia 18 pro 19, a mãe dele direcionou ele para o São Vicente, que eles tinham um convênio. E o Wander só foi agravando a situação. Aí ele postou, lembro como hoje, no dia 19, umas 8 horas da noite, ele postou bem assim: gente, ora por mim, vai ficar tudo bem. E aí eu mandei mensagem: Piva, você tá no hospital? Ele: eu tô, irmão, eu não tinha te falado ainda não, porque eu não sabia. Ele: eu tô, irmão, no hospital, mas vai ficar tudo bem. Aí eu falei: eu te amo. Ele falou: eu vou ter que parar de digitar porque tô me cansando muito fácil, mas eu te amo muito, vai ficar tudo bem.
E na madrugada do dia 19 pro dia 20, no aniversário do tio dele, do pastor Juvag, liga o tio dele, Jonas. Mateus Wanda faleceu. Naquele momento eu nunca recebi uma notícia tão ruim. Eu nunca tinha perdido alguém que eu amava. Foi uma notícia que me deslacerou. Eu acho que mexeu com minha vida espiritual. Porque a gente que ama, a gente espera, né? A cura, a gente Verdade. espera. Como Tia Paty também, eu acho que é algo que a gente questiona. Mesmo sem poder de fala, a gente não tem que questionar nenhum plano de Deus. Nós somos humanos. Somos né? humanos. E a gente questionou e eu desci do Ceará desesperado. Minha mãe não sabia como me conter. Mas aí, quando a gente ama, a gente não pensa. Eu moro num bairro periférico aqui no São João Batista. E a criminalidade é grande. Eu não pensei, apenas desci de pé, correndo. Só que eu tenho um pastor que é um homem totalmente de Deus e ele tem discernimento. E ele sabia da união que eu e o Andy tinha. Quando ele foi buscar o Francisco, porque Tia Paty já estava lá, em Jequié, ele falou bem assim, vou buscar Mateus. Ele me encontrou, descendo, correndo. Eu entrei naquele carro, eu não tive fala. Eu estava totalmente fora de si, porque eu não lembro de nada. Eu só sabia chorar e quando eu cheguei em Jequié, eu ainda esperava ver ele falando, tá tudo bem. Como aconteceu comigo. E eu vi Tia Paty com um rosto muito triste, único filho. E ela falou, teu irmão se foi. Deus buscou o que era seu. E eu falei, é verdade, Tia Paty é. Agora só tá botando o medicamento pra poder trazer pra Jaguaquara. Aí a gente veio naquele carro, eu e Tia Paty chorando muito. Francisco e o pastor estava mais contido naquela situação. E Tia Paty chegou. E Tia Paty estava na casa dela, né? Que era 3 casas. E tinha de baixo que ele foi criado. E a de cima que ele tinha... Foi os últimos dias da vida dele naquela casa. E a gente entrava num quarto, a gente orava. E a gente questionava, a gente falava com Deus por quê. Aí chegou um determinado tempo... O corpo não tinha chegado ainda, isso 6 horas da manhã, que a gente chegou era 4 e pouco em Jaguaquara. E chegou 4 e pouco em Jaguaquara e nos doía muito olhar para aquele quarto, porque tudo não lembrava ele. E era o quarto que ele puxava o colchão, ele tinha um prazer, o quarto era apertado, ele tinha um prazer, ele bem assim, ó, dorme aqui do meu lado. De eu querer ir pra casa, ele dizer, não, irmão, fica aqui comigo. A gente tinha vez que a gente passava a noite sem conversar nada. Mas sabe aquela presença que só de você estar do lado, você não precisa conversar nada e você tá bem? Essa foi a nossa irmandade. E eu acho que até aquele momento, eu acho que eu ainda tinha um fio de esperança. De dizer bem assim, foi um erro da medicina e o Andy voltou bem. E eu subi pra cima, eu subi pro 3º andar, a casa não estava construída ainda. Eu lembro que eu botei as músicas que eu e ele escutava muito, que é Uma Vida é Muito Pouco para Gastar Diante do Senhor, Deixa Queimar, como eu amo seu nome, e assim eu fui escutando porque tudo me lembrava ele. E eu chorava e eu começava a gritar ali em cima. E quando eu não aguentei mais gritar, eu lembro que Tia Paty estava no andar de baixo e eu bati a minha cabeça. Comecei a bater minha cabeça e aquilo ali foi o ápice de desespero. E aí Tia Paty subiu, falou comigo, filho, a gente tem que aguentar. Segura aqui na minha mão, a gente vai junto. Eu perdi meu filho, você perdeu seu irmão. E aí eu desci junto, fiquei... Pra entrar na casa dele tinha uma escada, assim que subi pra casa que eu estava, né? Eu fiquei nessa escada e vi todo mundo entrando e todo mundo abraçando o Tia Paty. Eu falei, eu não quero aceitar esse momento. Eu não quero aceitar esse momento. Eu me recuei e fiquei no auto-rejeição até ver Neia, que ele era mais próxima.
que era conhecida como a tia Quequea, que era o amor de Wander, né? E Quequea chegou assim pra mim: nosso menino foi. Nosso menino tá com Cristo teu. E ela leu aquele versículo que fala: combati um bom combate, né? E guardei a fé. É assim? Combati o bom combate, né? Guardei a fé, mais ou menos É assim. assim. E ela falou: nosso Diante fez o papel dele. Até o último momento, o nome do Senhor foi glorificado Glória a através da Deus. vida dele. Glória a Deus. E ali fui me acalmando, mas a gente não sabia. O corpo não tinha chegado, o corpo chegou, era 12 horas. Que foi quando eu e Tia Pati recebeu a notícia que o corpo estava na igreja, a gente se segurando para ir para aquele lugar. E eu acho que um medo, né, de ver a pessoa que a gente mais amava a última vez. E a gente foi para aquele lugar. Eu não tenho como dizer que Tia Pati não é uma mãe para mim. Eu fui para aquele lugar segurando a mão dela e com a dor, um coração deslacerado. E quando eu via o caixão concentrado na frente no meio da nossa igreja lá na frente, minhas pernas, eu não tive mais força. Tia Pati muito forte, conseguiu até a frente. Só que eu não consegui. Tenho uma gratidão absurda pela irmã Geisa, que chegou pra mim, orou pela minha vida. A gente não era próximo naquela época ainda. E orou por mim, e um amor que eu não sei explicar. E uma paz que excede todo entendimento foi derramado sobre mim. Foi o que me deu força, e eu cheguei lá e eu olhava para aquilo ali. E eu sabia que não havia mais vida ali. Mas a gente não consegue conter a emoção. A gente é humano, né? Com certeza. E doía tanto ver aquela situação ali. Eu chorava, eu beijava. E todos os amigos chegavam perto. O pai dele, Nildo, desesperadamente chorando. Eu lembro onde ele não foi consagrado como missionário e em vida. Em um momento lá, aquilo não foi um culto, ali não foi um momento culto fúnebre. Ali foi um momento totalmente de adoração ao Senhor, de glorificar o nome de Deus. Aquilo ali foi... Eu não sei nem explicar. A Bíblia diz que a morte dos seus servos, né, são preciosas. Exatamente. E quando a gente falou sobre o que ele fez através O do legado que ele o legado deixou. dele, chamou todas as pessoas que tinham aceitado no JNT, que frequentou, foram muitos jovens. Glória a Deus. Aquela nossa igreja não coube de jovem, foi Aleluias. num culto ali, naquele dia, tinha mais de 2.000 pessoas naquela igreja. Glória a Foi Deus. muita gente. Jaguaquara parou pra você ver o que Deus faz, né? Glória a Deus. E não foi festa, foi um jovem que deixou ser usado pelo Senhor. Aleluias. E naquele momento de dor ali, chamaram todos os jovens e botou um louvor e começou a adorar o Senhor. Muito choro, muita angústia, mas certeza que aquilo que Deus colocou em suas mãos, Ele Aleluias. tinha feito com excelência. Aleluias. E ali, tendo aquele momento de adoração, chegou o momento mais doloroso, acho que para todos, que foi a hora de fechar o caixão. E chegou e falou bem assim: os familiares, vem à frente, que é o momento dos familiares. E eu, naquele momento, eu não me senti como familiar. Eu fiquei um pouco de canto, chorando, e Danilinho, que é tio dele, falou bem assim: Mateus, vem se despedir. Vem se despedir do teu irmão. E ali eu literalmente tive certeza que uma família que Deus me deu, Aleluias. que o Andy tinha partido, mas a família continuava. E foi um momento muito doloroso. Glória a Deus. Nosso último momento com o Andy, um servo que adorava e glorificava o nome de Deus. Mas Deus chamou para ele, né? Glória a Deus, coisa muito linda estamos ouvindo aqui. O testemunho do Mateus, né? E que inclui aqui o Anderson, porque não dá para dividir a história. Creio que as pessoas aqui de Jaguaquara
que conhece, né, essa história. Eu que estava longe já conheci um pouquinho. E o versículo que o Mateus tinha falado aqui, né, que nos fugiu aqui da memória, é 2 Timóteo 4, 7, 8, que diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, Aleluia. justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E assim foi a vida, né, desse herói, desse jovem que impactou, esse jovem que é muito conhecido, você que nos está assistindo aí, de outros lugares aqui do Brasil, de outros lugares do mundo, porque eu sei que esse testemunho aqui do Mateus é algo muito especial. É algo de Deus, é um testemunho de jovem, como eu nunca ouvi em muitos detalhes. Deus preparou e tem preparado a vida desse jovem aqui, desde que nós começamos, na verdade, em off, a orar. Eu sentia que a presença do Senhor, nós já havíamos chorado aqui, eu já havia chorado em off, porque eu senti enquanto estava orando aqui, pelo Mateus, pela abertura aqui do programa, já havia sentido a presença do Senhor nesse lugar, e eu pude entender mais ainda que é um testemunho que eu nunca ouvi em muitos detalhes a respeito de um jovem. Então, você que é jovem, que está assistindo aqui esse testemunho do Mateus, vendo de onde Deus tirou, que usou a vida desse Jonatas. Ele foi Jonatas aqui na vida desse Davi. E assim como Jonatas, né, partiu antes, né, mas deixou ali o amor, né, a palavra de Deus diz ali que o amor de Jonatas e Davi excedia o amor de mulheres, né, é uma expressão que a Bíblia diz, né, que era um amor desinteressado, um amor limpo, um amor puro, um amor verdadeiro de irmão, que um era assim capaz de dar a vida um pelo outro. Mas não foi só amizade, né? Deus deixou assim um legado, porque o JNT. JTNT, Jesus na Terra. Jesus na Terra, não parou ali, né? Ele continua aqui porque esse jovem vai ganhar milhões de vidas. Esse jovem vai ganhar milhões de vidas. Esse jovem é o legado, um dos maiores legados que o Wander deixou aqui em Jaguaquara, e que esse legado não vai ficar só aqui em Jaguaquara. Esse legado vai ser espalhado para muitas partes do mundo, porque Deus é um Deus assim, né? Deus é um Deus maravilhoso, Deus ele é um Deus tremendo, Deus ele é um Deus de propósito. Que testemunho maravilhoso, que testemunho lindo. Hoje esse jovem está na presença, continua na presença do Senhor, sendo referência, é noivo, né? É noivo, Hillary, que ele estava mencionando aqui, é a noiva, eu a conheci, veio aqui, né, nos visitar aqui na casa da minha mãe. E esse jovem aí, juntos é para ganhar o mundo, todos aqueles que foram alcançados pela vida de Wander, que cumpriu o seu propósito, guardou a fé, terminou a carreira e com certeza tem muitos galardões aí nos céus. Já está aí no leito de Abraão, onde não há dor, onde não há enfermidade, não é? Onde não há tristeza, onde não há choro, recebendo aí a vida eterna, recebeu a vida eterna, a coroa da vida. Mateus, antes de terminar aqui, queria só que você fizesse aqui um último... Eu adiantei um pouquinho, né, de como está o Mateus hoje. Há quantos anos Mateus já serve ao Senhor em total? Eu me converti aos 18 anos. Hoje eu estou com 27, tem 7 anos. 7 anos que Mateus está na caminhada. É um jovem que foi alcançado de uma forma assombrosa. Foi impossível não sentir Deus aqui enquanto Mateus falava, assim, pela condição de jovem que ele tem. Como Deus tirou ele daquele mundo, Mateus, é um testemunho que não poderia estar oculto de jeito nenhum. E eu creio que não é porque está aqui no Pod Cristão, aqui não se trata disso, né? A honra e a glória é do Senhor. Eu me sinto, claro, privilegiada completamente. Para mim isso aqui é cumprimento de promessa, porque Deus preparou esse momento, Mateus.
E eu te disse isso, né? Quando, na verdade, eu te fiz o convite, foi através de Ana Luísa, minha sobrinha. Ana Luísa falou, tia, tem um rapaz aqui que ele é marcado com uma história incrível, tem um testemunho incrível, ele é o meu amigo, o Matheus, né? E aí nós entramos em contato. No primeiro momento ele falou, não, que não vou, sou um pouco tímido. Eu nunca Tem contei. nada de tímido, né? Muito assim, né? Desenrolado, falando, uma bênção do Senhor. E eu disse, né? Mandei áudios acho para você, falando ali para você que o testemunho começa quando a gente abre a boca, né? O nosso ministério começa quando a gente começa a contar aquilo que Deus fez. Foi assim com a mulher samaritana, né? Foi assim com aqueles outros personagens bíblicos, né? Que Deus curou. Ele sempre falava, vai agora e conta o que eu te fiz. Então, seu ministério começa quando você abre a boca e começa a contar o que Deus fez. E aqui começa, eu sei que já está começado, mas aqui de uma forma mais ampla e especial, e digo isso profeticamente, porque enquanto Mateus estava aqui, eu pude sentir isso, que ele é um legado do Wander, e que Deus vai soprar, Mateus, que Deus vai soprar o teu nome, tu vai ganhar vidas, tu és o legado de Mateus. Através de tua vida, Deus vai ganhar milhões e milhões de jovens nesses últimos dias do arrebatamento da igreja aqui na terra. Guarda isso no teu coração, que Deus vai fazer ainda muito, 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 porque foi plantado algo muito especial. O Anderson, né? Deus através da vida de Anderson, porque a gente sabe do Wander, né? Foi plantado, Deus permitiu, né? O Wander, as obras de Wander, né? Não estão mortas. Segue aí pela disposição dele e por tudo que você pôde aí absorver, né? Você soube aproveitar essa ocasião. Tá bom, meu amado? Eu quero deixar aqui esse espaço, né? Manda aí um abraço aí para Hilary, para sua mãe. Quero conhecê-la, né? Ver se eu posso conhecê-la enquanto eu estou aqui em Jaguaquara. E fica à vontade, o pastor Alessio, pessoas tão abençoadas, a família J. Lemos, que história maravilhosa. Eu os conheço assim de vista, né? Não sou amigos, mas eu vivi aqui, lembro, né? Que eles eram, na verdade, o áudio da cidade na época, né? Não existia essa tecnologia. E eles eram assim... Todos os eventos, né? Isso, era uma família assim de muito evento, uma família assim bem artística também. Eles eram assim que falavam nos alto-falantes da cidade, Até né? hoje tem a Jota, A rádio, Jota, né? isso, A Rádio que era Jota, Maísa, né? Que Deus os abençoe, Deus abençoe grandemente essa família. Eu queria, nesse momento aqui, né? Mandar um beijo pra minha noiva. Que Deus abençoe. Ela orou muito pela minha vida. Hoje, enquanto eu estava no monte, ela toda preocupada, falando, né? Que estava intercedendo pela minha vida. Quero agradecer ao meu pastor, que com toda a sua sabedoria que Deus derrama sobre a sua vida, tem nos guiado tão bem. Quero aproveitar esse momento, quero mandar um beijo para minha mãe, que eu amo tanto. E pra tia Paty, que eu sei também vai ver, que é uma mãe que eu também amo, e eu sei que Deus tem um carinho enorme pela vida dela. E aproveitar esse momento para dizer, você jovem, que se questiona, que tem dúvida do que Deus pode fazer, está eu aqui hoje dizendo, Deus opera milagre, Deus tira pessoas do lamaçal do pecado e transforma. Deus é o único que pode mudar destinos. Não tenha dúvida, não fique preso a dúvidas ou medo de julgamentos. Se eu ficasse com medo de julgamentos, eu não estaria aqui hoje vivendo o que Deus fez em minha vida. Então, não perca esse tempo de viver para Deus, porque a volta dele é real e os dias estão chegando, então não espere também passar por uma dificuldade para aceitar o Senhor. Venha pelo amor, e é isso aí. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém, amém. E obrigado, Glória a Deus. muito obrigado pela sua oportunidade. Eu é quem agradeço, eu quem me sinto honrada e privilegiada no Senhor por sentar com um jovem, né, marcado pela presença do Senhor. Que Deus te abençoe, Mateus. Antes de terminar, a gente vai fazer aqui
um clamor, né? Se o Mateus puder me ajudar. Amém. Esse Vamos. jovem de Deus. Eu vou deixar você orar sozinho. Não é verdade? Eu fico aqui intercedendo enquanto ele clama por esses jovens, Mateus, que eu sei que esse vídeo aqui, esse teu testemunho, Deus não investiu por acaso. Deus não faz inversões por fazer, não é verdade? E Deus investiu muito nele, não é verdade? Ele tem uma inversão, todos nós temos, é verdade, mas tem pessoas que têm propósitos maiores, e eu creio nesse propósito na vida do Mateus. Amém. E Deus não investiu no Mateus para guardar o Mateus, né? Eu digo, colocar ali numa gaveta e falar, não, fica aí, não. Deus investiu, porque, como diz a palavra, né? Não se acende um candeeiro para pôr embaixo da mesa, mas em cima da mesa, no lugar mais alto, para que possa clarear. Não é verdade? A gente já falei aqui uma vez, isso, né, porque eu falei, está na Bíblia, sobre as propriedades do sal. O Senhor nos compara ao sal, que o sal, né, ele não pode perder a sua essência, porque senão vai ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas o sal, ele tem que cumprir o seu propósito, né, suas propriedades, que é salgar, né? E esse sentido de salgar é preservar. E por isso tem, né, nós como sal da terra e luz do mundo, o sal que dá sabor, o sal, né, verdade, que dá o sabor. E é isso que esse jovem é, né? Hoje, sabor, né, de Cristo na terra. Aleluia. Hoje é luz para ajudar a tirar do mundo, assim como ele foi tirado também. Não posso mais falar, deixa o Mateus aqui orar por todos os jovens e por todas as pessoas, independentemente da idade, que chegou Amém. aqui nesse testemunho. Como eu li um versículo esses dias que fala que nós deveremos preparar o caminho, né? E eu creio que esse ambiente já foi preparado para o Senhor e Ele faz presente aqui. Amém. Então, Senhor Deus, Amém, Jesus. em simplicidade como um dia, Pai, o Teu Filho veio ao mundo. Eu clamo a Tua santa presença. Eu clamo, Senhor Deus, que lares estão sendo alcançados nesse exato momento pela Tua presença, Senhor Deus. Que pessoas estão sendo alcançadas, meu Pai, com a Tua graça, com as Tuas infinitas bênçãos, meu Pai. Eu declaro, Senhor Deus, que no Teu nome há todo o poder. E que toda armadilha, meu Pai, preparada para essa juventude, meu Pai, venha cair por terra em nome de Jesus. Que toda corrente que aprisiona esse jovem, meu Pai, no pecado, meu Deus, venha bater retirada, estão sendo deslaceradas, meu Pai. Porque no Teu nome há todo o poder, meu Pai. Eu declaro, meu Pai, sobre essa nação, sede e fome da Tua presença, Senhor Deus. Que venha levantar mais jovens, meu Pai, com sede e fome da Tua presença, meu Pai. Como um dia o Senhor levantou o anda e tem me levantado, meu Pai, que a minha força vem do Senhor. Quem somos sem a Tua presença, meu Pai? Então, meu Pai, que mais pessoas venham ter essa convicção, Senhor Deus, que o Senhor é o suficiente. Meu Pai, visita lares, meu Pai, que corações que se encontram, meu Pai, congelado, que o Senhor venha reacender essa chama, meu Pai. Jovens que um dia já se encontrou na Tua presença e por algum motivo, Senhor Deus, se desviou, meu Pai, se afastou da Tua presença, meu Pai, que venha ter essa convicção que o Senhor é o suficiente, meu Deus. Eu declaro, meu Pai, sobre relacionamentos, meu Pai, que a Tua presença venha estar sempre sendo alvo, meu Pai, que esses jovens de hoje venham ter um relacionamento santo, meu Pai, que eles venham guardar a Tua presença, que a prioridade desses jovens, meu Pai, venha a ser a Tua presença, meu Pai. Meu Pai, eu declaro sobre toda a família, sobre toda a nação, meu Deus, prosperidade, não prosperidade financeira, meu Deus, mas prosperidade espiritual, prosperidade de dons, meu Pai, que dons e talentos venham a ser derramados, meu Pai, e que pessoas não venham a ficar recusa por algum tipo de timidez, meu Pai, como eu pensei também e não vim aqui, meu Pai, mas o Senhor me capacitou, meu Deus. Eu declaro, meu Pai, espírito de ousadia, meu Deus, em nome de Jesus. Coloca a palavra na boca desses jovens, meu Pai, que esses jovens venham a ser flecha lançada nessa nação, Senhor Deus, que essa chama, meu Pai, venha a se acender cada dia mais, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome venha a ser glorificado, meu Pai, e que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça, meu Pai, que santo, santo é o Teu nome, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus. Amém. Deus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigada, Mateus, mais uma vez. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Muito feliz. Que Deus te abençoe.
Oh, meus queridos, amém. Estamos chegando aqui empapados, né? Dizemos na Espanha empapados, não sei se está certo aqui no Brasil, mas cheios, né? Da graça do Senhor, da presença do Senhor. Obrigado, Deus. É tão bom ouvir os feitos do Senhor, o que Deus fez. E Mateus esteve aqui, né, contando as maravilhas do Senhor. Estaremos de volta no próximo programa, se Deus quiser. Mas antes de finalizarmos, pegue esse vídeo aqui do Mateus, por favor, e espalhe aí para toda a juventude da sua igreja. Mande aí para os líderes de jovens para que Mateus possa ser boca de Deus aí onde esse vídeo chegar, vai alcançar vidas, vai ter respostas. Em nome de Jesus vai ter salvação, vai ter mudança de caminho. Esse vídeo aqui é algo muito especial. Por isso, manda ele aí, independentemente da idade. A gente fala aqui para mandar mais aos jovens, mas mande para todos. Mas eu sei que vai chegar a muitos jovens, porque Deus é um Deus de propósito. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe. Pode cristão, aqui você pode contar os seus milagres. Que Deus os abençoe. Nos vemos no próximo programa, claro, se Deus quiser. Um grande abraço e fiquem com Deus. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode